vem o time do Flamengo. Ô Preto, diga. Os jogadores agora que estão chegando aqui na boca do túnel vão fazer a corrente para frente. O Flamengo já bastante atrasado, o time vai entrar em campo. O Romário conversa com seus companheiros, o Márcio Costa, que cantou com a gente nos 30 minutos, agora está preocupado com essa decisão, né, Márcio Costa? Exatamente, o cara está cheio, o público compareceu, a gente espera fazer uma boa apresentação e sair com o caneco lá para casa. Esse é o momento agora que vocês aproveitam para se unir um pouco mais. Exatamente, é o momento de entrar em campo, da união, agora é fechar e entrar com tudo para dentro de campo. Aí, os jogadores do Flamengo vão para aquela corrente para frente, vamos ouvir essa corrente aí que é bonita. Mete o microfone aí, vamos ouvir. Vamos lá, pessoal. Fechou. Vamos lá, aí. Vai estar vontade lá pra dentro. Moçada, chegou a hora, não tem volta. Clássico final é final. Vamos com Deus. Agora o Flamengo vem para campo, Romário. A preocupação do Romário agora é só fazer gols, né, Romário? Agora a preocupação é só fazer gols, Romário. O Romário está muito compenetrado, ele desde de manhã, lá na concentração do Flamengo em São Conrado, não quis falar com a imprensa e agora também está preocupado apenas em entrar em campo e dar esse título, o primeiro título que ele poderia ajudar. Está aqui o Mancuso, time muito concentrado para o começo do jogo. Muito concentrado, muito bem. Maravilha, Cícero também subindo. Pois não, Preto. Ok, vamos acompanhar que o time vai entrar em campo agora. Já já o Calçade traz mais informações. Você está saindo do vestiário, você assinante, junto com o time do Flamengo. A vibração do torcedor aqui no Maracanã. Uma festa de arrepiar. Flamengo e Vasco da Gama. A decisão da Taça Guanabara. Uma transmissão ao vivo da ESPN Brasil. Diga, Calçade. Eu estou ao lado de um campeão, Carlos Alberto Silva, treinador do Vasco. Por onde ele passa, Preto, ele conquista um título. Só falta um título no Rio de Janeiro. Saber dele como é que ele está sentindo a equipe do Vasco, uma equipe que vem se superando, né, Carlos Alberto? Muita dificuldade e o time vem passando por momentos difíceis, mas vem vencendo. O problema é que a equipe conscientizou que é uma equipe operária, uma equipe que todos têm que trabalhar, que nós não temos um trem pagador e todos trabalham com vontade. Agora o Amoroso vem aqui e cumprimenta o Carlos Alberto. Mas todos têm que trabalhar e lutar pelo objetivo só. É isso que o Flamengo vem fazendo, o Vasco vem fazendo esse tempo todo, superando os problemas, as adversidades, até chegar nessa final. A ausência de um jogador, aquele chamado matador, o definidor, quer dizer, faz também todo mundo participar, porque você tem dois jogadores, o Valber e o Assis, são os artilheiros da equipe. Isso facilita esse também entrosamento, toque de bola? Quando você tem um trem pagador é bom, quase todos os times têm. Nós, infelizmente, não temos esse grande jogador, o clube tentou investir, mas não conseguiu. Mas, de qualquer maneira, todos eles trabalham no objetivo só. É uma equipe operária, uma equipe simples, uma equipe modesta, joga simples, mas joga objetiva, como fez. É o segundo ataque do campeonato. Enquanto o Joel Santana, o técnico do Flamengo, não pinta aqui no banco de reservas, o Flamengo tem duas armas hoje aqui no banco. Amoroso, jogador que é muito admirado pelo Zagallo, e o Iranildo. O Amoroso está nessa expectativa, eu sei, de estar no banco, mas de entrar no time a qualquer momento. Tanto você como o Iranildo, né, Amoroso? Sem dúvida, acho que essa tarde bonita de Maracanã lotado é uma adrenalina muito grande. Tenho certeza que o Flamengo vai conseguir jogar o melhor futebol e sair vitorioso. E o Iranildo é outro jogador com que conta o Joel Santana para mudar o jogo, que é um jogador de lançamento. É isso que espero, se Deus quiser, entrar, ajudar a equipe a dar esse título maravilhoso para essa torcida maravilhosa. Daí o Zé Maria sendo festejado pelos torcedores aqui no Maracanã. As duas equipes em campo, aquela fumaça que você já conhece, né, toma conta aqui do Maracanã. Já começa esses 6 minutos. Paulo César Vasconcelos é o comentarista da ESPN Brasil e fala desse jogo que decide a Taça Guanabara. Time do Flamengo com 1 ponto a mais na classificação geral, 28, Vasco 27. Quem vencer se classifica para o próximo turno, a grande final, né, do Estadual do Rio de Janeiro. Boa tarde mais uma vez, Paulo César. Boa tarde, Prieto, e boa tarde, amigo assinante da TVA e ESPN Brasil. É um jogo, como bem definiu o técnico Carlos Alberto Silva em entrevista ao Paulo Calçade, um jogo de um time operário. O Vasco é um time operário, o Vasco não é um time que tenha um jogador que determine o comportamento da equipe dentro de campo. O Vasco vem fazendo uma campanha que se caracteriza muito mais pelo conjunto, e não há como negar que do outro lado, pelo lado do Flamengo, a campanha
do Flamengo é caracterizada principalmente pela excelente performance de Romário. É claro que o Flamengo de hoje em dia tem o dedo do técnico Joel Santana, um colecionador de títulos. O Flamengo é um time muito mais bem armado do que do ano passado, tanto no Campeonato Estadual quanto no Campeonato Brasileiro. Mas também não se pode negar que Romário tem sido fundamental para essa excelente campanha do Flamengo e para o conforto que o Flamengo tem de chegar a esse último jogo do primeiro turno do Campeonato Estadual, Taça Guanabara, com um ponto de vantagem e jogando pelo empate. Fazer uma previsão num clássico como esse é sempre temerário, é sempre arriscado, mas não se pode negar o favoritismo do Flamengo. Esse favoritismo se reflete inclusive no comparecimento dos torcedores. Há um predomínio do torcedor rubro-negro sobre o torcedor vascaíno. Inclusive pelo lado vascaíno, como o Prieto ressaltou, temos alguns claros nas arquibancadas, enquanto que pelo lado do Flamengo não cabe mais um torcedor sequer. Agora, tudo isso são teorias, porque quando a bola rolar, acredito que veremos um time, de um lado, muito aguerrido, muito determinado, que é o Vasco. Um outro time, do outro lado, muito aguerrido e muito determinado, que é o Flamengo. E vamos ver quem vai ter mais pulmão, quem vai ter mais coração. A observar também, Prieto, uma coisa muito interessante. O número de jogadores do Flamengo que foi cumprimentar o técnico Carlos Alberto Silva. Amoroso, Mancuso, Romário e Jorge Luiz. Vai começar o jogo aqui no Maracanã. Vai autorizar o árbitro Carlos Elias Pimentel. A saída pertence à equipe do Clube de Regatas Flamengo, que joga contra o Clube de Regatas Vasco da Gama. 17h08. Autoriza Carlos Elias Pimentel. Começa o jogo no Maracanã para você, assinante da TVA. Flamengo e Vasco decidindo a Taça Guanabara 1996. Aí a tentativa do Romário no primeiro lance, bateu pro gol, Carlos Germano bem colocado. Tem Romário e Sávio de um lado, Carlos Germano também é um figuraço, né? Grande goleiro, sempre bem colocado, um jogador que o Paulo César Vasconcelos adora, né? E é sempre bom lembrar que no único Vasco-Flamengo disputado esse ano, na Taça Cidade Maravilhosa, terminou 0-0 e o Carlos Germano fez excelentes defesas, principalmente em jogadas criadas e concluídas pelo Romário. Tá aí o estreante Zé Maria, veio do time da Portuguesa de Desportos, também da seleção brasileira. O arremesso lateral para o time do Flamengo, cobrado com o Sávio. De volta o Zé Maria, a tentativa com o Mancuso ali pelo meio. Já faz a jogada aberta ali pelo lado esquerdo, desce no apoio o Gilberto, esse é irmão do Nélio. Toca um pouco mais atrás, daí o lançamento direto para os braços do Carlos Germano. Campeonato japonês é aqui na ESPN Brasil. Segunda às 7 da noite você vai ver o jogão entre Júbilo Iwata e Yokohama Flugels, que tem o Evair, César Sampaio e o Zinho. Falar nisso, o time do Palmeiras está vencendo, né? O Corinthians por 1-0 o jogo de São José do Rio Preto. Se acontecer mais gols lá durante o segundo tempo, nós vamos mostrar para você que está acompanhando o Flamengo e Vasco. Aí o Juninho fazendo o toque aqui pelo lado esquerdo. Este é o Ronaldo. Recebeu de volta, a bola corre demais e se perde a lateral. A campanha no primeiro turno da equipe do Flamengo é a seguinte: venceu Volta Redonda por 2-1. Pelo mesmo placar ganhou do Bangu. Depois 3-0 do Barreira. 6-2 no Olaria. 2-0 no Botafogo. 2-1 no Itaperuna. 3-0 no Madureira. 2-2 com o Fluminense. 2-0 no Americano e 4-1 no América. De 30 pontos disputados, conseguiu 28. Daqui a pouco eu falo da campanha do Vasco da Gama. Olha o Pimentel. Botou mais na frente, recebeu a falta do Gilberto, marcou o Carlos Elias Pimentel. Aparece a equipe do Vasco da Gama ali pelo lado direito, onde já se apresenta o Juninho. Se acompanha no detalhe. De frente agora para o Pimentel, como o Gilberto abriu o braço direito e segurou. Uma falta que o árbitro poderia ter usado o cartão amarelo só para dar uma segurada no jogo, para que o jogador não pense que a partida vai correr frouxa. Cobrança de falta do Mancuso. Faz o toque pelo lado direito. Daí o Zé Maria. Pediu para o Calçade e o Cícero Melo, ficam ali pertinho na lateral nesse primeiro tempo, acompanhando o Zé Maria para ver as expressões dele, para ver se ele realmente está à vontade. Ele é um jogador experiente, né, pela seleção brasileira, mas saber se ele não está assustado pela fisionomia com esse Maracanã lotado, essa decisão da Taça Guanabara. Sálvio faz a abertura ali pelo lado esquerdo, já vem a recuperação do time do Vasco da Gama. A tentativa do Assis, o Valber, e a bola foi jogada para a lateral. O Zé Maria chegou quinta-feira à noite para o Flamengo
e só treinou na sexta-feira com seus companheiros, depois no recreativo de sábado. Ele tem 22 anos de idade, está emprestado por 3 meses ao Flamengo sem o preço do passe fixado. É o Ronaldo fazendo a tabela com o Assis ali pelo meio, toca mais na frente, gira o corpo, capitão Leandro. Daí o toque com o Juninho. Encostou o Pimentel lá pelo lado direito, ele arriscou o chute, a bola volta para o Leandro. Ajeita com o pé esquerdo, a tentativa com o Ronaldo, a bola foi mais para o Zé Maria. E no toque de cabeça deixou com o Marques. Aí o Zé Maria já desce no apoio. Chegava a marcação do Leandro, o Marques já se manda na velocidade, vem mais um para cima dele, é o Luizinho, bateu no Luizinho, voltou o Marques, o cruzamento vai lá no meio, sobe para afastar o Pimentel, junto com ele o Sidney. Aí o Mancuso ajeitou o pé esquerdo, deu forte. Aí do Flamengo a batida, a bola passa do lado esquerdo do gol de Carlos Germano. A campanha do Vasco no primeiro turno, quando você revê o lance, o Vasco venceu o Olaria por 4-1, venceu o Americano por 2-0, 3-0 no Volta Redonda, depois perdeu para o Botafogo por 3-2, venceu o Itaperuna 1-0, o Madureira por 3-2, goleou o Fluminense 5-3, ganhou do Bangu 3-2, venceu o América por 1-0 e o Barreira também por 1-0. O Vasco é a única equipe que não empatou nenhum jogo nesse campeonato, nesse primeiro turno. Começam a ser acesos os refletores aqui no Maracanã, Calçado. Você vai ver o que é iluminação, viu? Está acostumado a acompanhar alguns jogos do Campeonato Paulista. Você que está chegando com a gente aqui agora para esse jogo no Maracanã, você vai ver a nova iluminação. Coisa excepcional. Aí o Márcio Costa fazendo o toque ali pelo lado esquerdo. Este é o Sávio. É a marcação. O Pimentel como gruda em cima dele. E aí, Prieto, é uma briga de Pimentel. Aliás, de Pimentéis, porque o nome do Pimentel, claro, conhecido com esse nome, é o Marcelo Luiz Pimentel. Já o Sávio também se chama Pimentel. Se chama Sávio Bertolini Pimentel. Então os dois devem ser parentes, hein? Com tanta pimenta ali, a coisa vai pegar fogo, né? Tá aí o Ronaldo. Faz a proteção, o Zé Maria vai atrás dele, faz o toque pelo meio. Juninho, devolve com o Ronaldo. O Leandro ficava acompanhando por ali. O toque mais atrás, você vai vendo no detalhe a jogada do Vasco da Gama aí no campo de defesa. As duas equipes com 9 vitórias nesse campeonato estadual do Rio de Janeiro. A diferença é que o Vasco teve uma derrota e o Flamengo está invicto. Leandro chama o Valber ali pelo meio. Prende a bola o Assis. Tentativa do toque um pouco mais na frente. Jogo em que as equipes ficam se estudando bastante, né, Paulo César? Dois times estão bem cautelosos. Embora o Flamengo esteja forçando um pouco mais o jogo, o Vasco tem um problema, não é, Preto? O Nilson é obrigado a sair muito da área. E o Nilson é um centroavante à moda antiga, daquele de jogar mais entre os zagueiros e receber bola. Ele já saiu por 3 ou 4 vezes da área para tocar para o companheiro que vem de trás. Fazer um papel semelhante ao que o Miller desempenha no Palmeiras. Só que o Nilson não tem essa característica, na verdade. Tá aí o Juninho. Faz o toque um pouco mais à frente. O lançamento é para ele. Tá vendo a marcação, a cobertura. Jorge Luiz. Devolve ele na área. Tá aí o tetracampeão mundial, Ronaldão. Mancuso. Vai tentar o Gilberto ali pelo lado esquerdo. Já domina, vai atrás dele. Agora o Luizinho. Encosta ali pelo meio o Nélio. A tentativa com o Sávio. Leva vantagem o Flamengo. Foi puxado o Nélio. Foi puxado o Nélio. A falta foi marcada. Favorece a equipe do Flamengo. Já estão pedindo um cartão amarelo ali, né? Acompanhe mais uma vez. O Leandro vinha por trás. Fez a falta antes dele trombar com o Alex. Assim como o Nélio deveria ter recebido o cartão amarelo na falta que fez anteriormente no Pimentel, o Leandro também deveria ter recebido. Você veja, Pedro, que pelo fato de não ter aplicado o cartão amarelo nem naquele lance nem nesse, o juiz já foi cercado pelos jogadores, já começa aquele tipo de pressão. Aí o Mancuso se prepara para a cobrança de falta. Passamos da marca de 7 minutos e meio. Toque mais atrás, Jorge Luiz. De novo o Mancuso. Volta por ali o Sávio. Pimentel sai na marcação, já ficou para trás no break. Ameaça o toque, deixou com o Mancuso. Aperta o Luizinho na marcação. Daí o Pimentel de novo foi pintado. Ainda o Sávio recebeu a falta. Falta marcada pelo Carlos Elias Pimentel. O Sávio, quando pega na bola, é um problema. Foram 2 dribles para cima do Pimentel. O Juninho veio, não quis saber de brincadeira. O Rapa por baixo fez a falta. O Sávio foi poupado durante a semana com dores na virilha direita. Fez tratamento, tomou anti-inflamatórios e não participou principalmente do treino recreativo de ontem. Mas segundo ele está 100% para esse jogo, como está mostrando inclusive. Diga, Paulo.
Não, se os jogadores do Vasco forem marcar o Sávio, deixando ele receber a bola, virar e partir com ela dominada, as faltas no Sávio serão marcadas seguidamente. É a cobrança de falta, o time do Flamengo, você está vendo o Carlos Germano. Ronaldão está ali na área, esperando o cruzamento. O Jorge Luiz, que já fez gols, hein? 3 de falta nesse campeonato. Pé direito, bateu por cobertura. Carlos Germano manda para a linha de fundo. Bateu no canto certo, só que veio muito fraca a bola. Acompanhe. Deu para chegar o Carlos Germano ali tranquilamente. Esticou o corpo e cedeu o escanteio para a equipe do Flamengo. Jorge Luiz na área, também o Mancuso. Veio na segunda trave e subiu tranquilo ali o Carlos Germano. O Jorge Luiz é uma arma que o Flamengo vai ter durante todo o jogo nas cobranças de faltas. Ele fez 3 gols, como eu disse, nesse campeonato. 3 de falta, um contra o Volta Redonda, outro contra o Olaria e um contra o Fluminense. Aí vem o Pimentel. Tentativa do passe um pouco mais à frente, houve o desvio. A recuperação do time do Flamengo. Romário pede um pouco mais na frente. O Marques acompanha ali pelo meio. É feita a abertura com o Sávio. Olha aí, ele já mudou de lado. Está aqui na direita agora. Vai atormentar a vida do outro lateral. O Ronaldo fica do lado esquerdo do time do Vasco da Gama. Aí na inversão, quem desce agora no apoio é o Gilberto. Tocou pelo meio, o Nélio limpou, pé direito. 3 jogadores na marcação, ele foi por chão, não foi nada. Bobeou o Leandro, Assis recupera para o Vasco. Recupera também o Márcio Costa. Aí a bola toca no Ronaldo. Marques ficou com a sobra, Zé Maria. Carlos Alberto Silva é o técnico, você está vendo ali, ele acompanha de perto a abertura. O toque um pouco mais na linha de fundo, o seu cruzamento, saiu também o Carlos Germano. Mais firme defesa e mais uma descida do time do Flamengo. Você confere, passamos da marca de 10 minutos, 0 para o Flamengo, 0 para o Vasco da Gama. Decisão da Taça Guanabara aqui no Maracanã. Temperatura gostosa, o termômetro marca 21 graus. Ali o Valber. Deixa com o Luizinho. Tem o Pimentel ali do lado direito. Esse com o número 7 que corre ali pelo meio é o Juninho. Ele pediu, recebeu. Esse que levanta o braço aqui na esquerda é o Ronaldo. Passa antes pelo capitão Leandro. Bobeou. Bobeou, o Romário tirou dele. Tá aí no detalhe o Marques. Faz o toque sempre chamando a descida do Zé Maria. Descolou o lançamento lá pelo lado esquerdo. Que grande lance. Olha o Romário para fora. O Zé Maria acabou de pagar o empréstimo dele para o time do Flamengo, Paulo César. Um lançamento perfeito para Romário. A conclusão foi um pouco prensada com o zagueiro do Vasco. Agora um detalhe, Preto, que o amigo assinante da TVA e ESPN Brasil, que acompanhou os jogos do Flamengo ao longo desse primeiro turno do Campeonato Estadual, deve estar observando. O Flamengo hoje está fazendo um primeiro tempo diferente. O primeiro tempo é que ele está partindo para cima do adversário. E o time do Vasco, principalmente alguns jogadores como Juninho, Assis e Valber, ainda não entraram em campo. Foi primoroso o lançamento do Zé Maria para o Romário. Aí surgem as vaias dos torcedores do Flamengo para a equipe do Vasco, que vai tocando a bola. Tentativa aí do Nilson. Jorge Luiz faz a cobertura. Ninguém encostou ali para dar uma força para ele. Ele foi obrigado a jogar a lateral. Você perguntava pelo Zé Maria, há pouco observei ele rente à linha lateral. Parece muito tranquilo e bastante seguro nesse início de jogo. Ele que não jogou só na Portuguesa de Desportes. Muita gente pensa que ele a vida toda jogou na Portuguesa, mas não. Esteve emprestado em 93 e 94. 93 para o Sergipe e 94 para a Ponte Preta no Campeonato Brasileiro. Daí o Ronaldo. Vamos acompanhar esse cruzamento. Bola para a área, por baixo fica mais fácil para afastar o Mancuso. Sábio joga para cima. Romário também. Aí fica tranquilo o time do Vasco. E o Zé Maria que deu a resposta também nesse lançamento que ele fez para o Romário, né, Paulo? Vale lembrar, Preto, que a vinda do Zé Maria aumentou a euforia dos rubro-negros. Os rubro-negros achavam que o único setor deficiente do time era a lateral direita. Por ali já passaram Índio, Valber e Alcir. Com a chegada do Zé Maria, os rubro-negros acreditam que esse problema foi resolvido, o que aumentou a confiança de todos. Aí vem cruzamento para o Nilson, ele sobe bem o toque de cabeça, bem colocado, Roger. Deu o troco o time do Vasco depois da descida do Romário. Agora o Pimentel. Veja o lançamento na cabeça do Nilson. É que veio muito fraco, né? Aquela bola que viaja demais no alto e vem caindo. É o jogador na impulsão, tem que fazer muita força para cabecear jogando pro gol. Daí a disputa do Sidney, Juninho bate na bola. Pimentel recebe ali pelo lado direito. Acompanha na marcação o Gilberto ali pela esquerda. A tentativa era com o Nilson, antecipação. Jorge Luiz roubou.
A bola mais na frente, se abaixa o Romário para a dominação, bola, marcação do Leandro, que chegou empurrando, fez a falta, marcou o Carlos Elias Pimentel. E o detalhe que só com 13 minutos de jogo, o Roger, goleiro do Flamengo, tocou pela primeira vez na bola. O Romário vai se mandando, fica entre os dois zagueiros do Vasco, o Sidney e o Alex, ali na entrada da grande área. Na cobrança da falta, Zé Maria. Ronaldo aperta um pouco mais na marcação, Márcio Costa serve como opção. E agora as vaias dos torcedores do Vasco da Gama para o time do Flamengo, que vai tocando a bola. Mancuso, tá valendo. O jogo tá rolando. Tá aí a tentativa pelo meio com o Nélio. Fez a primeira finta, tenta jogar na frente para o Sávio. Juninho na cobertura. Dominou no peito e sai jogando. Placar de 0-0. Ultrapassamos a marca dos 14 minutos aqui no Maracanã. Aí o Márcio Costa fazendo o toque com o Zé Maria. Você vê no detalhe a bola correndo, as pernas do Zé Maria. O Marques. Leandro aperta na marcação também por ali. O Assis, e a falta foi marcada. Favorece a equipe do Flamengo. Fica na cobrança o Márcio Costa, o toque curto. Olha a finta do Mancuso. Aí apertando por baixo, o Luizinho recupera para o Vasco. Esse é o Assis. Deixou na fogueira ali para o Ronaldo quando voltava o Zé Maria. Luizinho toca mais na frente com o Nilson. Aí ele veio buscar o jogo. Vai carregando pelo meio. 3 jogadores do Flamengo na marcação. A tentativa da tabela. O Ronaldo bate na bola. Arremesso lateral para o Vasco. Aí o posicionamento do Ronaldo. Esse que você está vendo é o Nilson. Corre para receber ali pelo lado esquerdo. Joga mais atrás. Ronaldo tem a chance do cruzamento. Só que o Nilson está aqui fora, né? Não adianta cruzar. Por isso o Nilson mais uma vez cavando essa falta, ficou no chão, chegou a tocar com o braço na bola, mandou seguir o Carlos Elias Pimentel. E o Nilson fica reclamando com ele. Aí a marca de 15 minutos, 0-0 no primeiro tempo. Juninho vai carregando, a tentativa do lançamento saiu errado. Fez o corte ali atrás o Jorge Luiz. O Sávio recebe lá pelo lado esquerdo, o Romário abre aqui pelo lado direito. Ainda o Sávio, são 2 jogadores na marcação, é a vez do Sidney. Vai por baixo no carrinho, mete a bola para fora. Escanteio para a equipe do Flamengo. Acompanhe mais uma vez, olha a saúde do Sidney para conseguir fazer esse corte. Aí o Sávio deixa a bola ali daquele lado esquerdo para ser cobrado o escanteio. É o Marques que vai para a cobrança, Jorge Luiz e o Ronaldão vão para a área. Aí você está vendo o 3 que é o Jorge Luiz. O Mancuso é o número 5. O Ronaldão é o 4 ali um pouco mais na frente. Olha o cruzamento. Subiu o Nilson para afastar. Aí o Nélio. Que lindo toque com o Marques. Encarou a marcação do Juninho. Pé direito. Vem o cruzamento muito forte. Passou por toda a área. E aí a bola é do Vasco. Copa do Brasil ao vivo. Você acompanha na ESPN Brasil, terça, 15 para as 9 da noite. Mais um jogo da máquina palmeirense contra o Paraná, direto do Parque Antártica. Copa do Brasil ao vivo na ESPN Brasil. Romário deixa com o Nélio. Ele levanta a cabeça, vê que só tem o Marques ali do lado. O Sávio um pouco mais à frente, aí a bola passa pelo Sávio. Sempre tentando uma jogada pessoal. Nélio. Aí quem chega de trás, Márcio Costa, ameaçou o chute, Leandro aperta, sai escorregando no gramado. Zé Maria faz o toque no meio, o Mancuso vem no apoio também pelo meio, tenta a finta, 2 jogadores na marcação e a bola sai tranquila para o Carlos Germano. O time do Flamengo evolui com muito mais facilidade dentro de campo, Preto. É impressionante, o Valber, por exemplo, inclusive ele agora foi advertido pelo Assis dentro de campo, ainda não entrou em campo, está completamente desligado da partida, não consegue achar a sua posição em campo, ora cai pela esquerda, agora ele está indo aí com a bola dominada, mais pelo lado esquerdo, mas tem uma hora que está pela direita. Enfim, é um Flamengo determinado, um Flamengo que parece não ter a vantagem do empate para chegar à conquista do título do primeiro turno. Mas é um jogo tão tenso que ainda não trouxe fortes emoções, né? Aquilo que a gente espera de um clássico Flamengo e Vasco. Numa decisão no Maracanã lotado. Quem sabe agora? Vamos ver. Juninho experimentou o cruzamento. Nilson, mas aí passa longe do gol. Passou na linha da grande área ali, para você ter uma ideia como foi longe. E aí escanteio para o time do Vasco da Gama. Já viu ali o goleiro Roger. Cumprimenta ele o Nilson.
E vai para a cobrança do escanteio o Vasco. Você está vendo aí o técnico do Flamengo, Joel Santana. A preocupação, ele fica em pé. O Carlos Alberto Silva também em pé do outro lado. Olha o Marques ali na área, marcando o Valber. Sai o cruzamento, a bola viaja bastante. Ela tomou efeito, mas acontece uma coisa. Começa a ventar um pouco mais forte aqui no Maracanã. E a temperatura vai caindo. Agora 20 graus. O último jogo entre Flamengo e Vasco aconteceu há pouco mais de 3 meses. Foi na Taça Cidade Maravilhosa, um empate de 0-0 logo na primeira rodada, dia 28 de janeiro. E por coincidência o árbitro foi esse mesmo aí, Carlos Elias Pimentel. Tá aí o Assis. Faz o toque lá pelo lado direito, onde vai tentar descer a equipe do Vasco. O Nilson corre de um lado para o outro e o Ronaldão vai atrás dele. Você tá vendo aí o Juninho. Tá aí o Assis. Faz o toque com o Valber. Ele vem atrás da bola. Antes o toque do Zé Maria. Na bola, jogada legal. Tá aí o Marques, tenta escapar pelo meio. Ronaldo vai atrás, botou a perna. Mandou seguir o árbitro. Luizinho fez o lançamento com o Valber. Pede o Nilson na frente. A bola tomou um efeito. Passou nas costas do Nilson. Tá aí o goleiro Roger. E o Valber, o passe dele ainda pertence ao Yokohama Flugels lá do Japão. Ele pretende que o Vasco adquira o passe dele. Ele não quer mais ficar pingando de um clube para o outro. Já jogou no Palmeiras, no Corinthians, no Internacional de Porto Alegre e também no Mojimirim, que revelou o Valber. Ele quer agora se fixar no Vasco da Gama. Tá aí o Mancuso. Faz o toque com o Ronaldão. Ele vai arriscar o lançamento dali, sobe o Romário. Só que se adiantou demais, perdeu o tempo da bola. Pode ser esse vento que eu falei agora há pouco, né? Que acaba atrapalhando. A bola toma um certo efeito quando vem muito alto. E o vento acaba levando um pouco mais a bola. Cai e recebe Ronaldo. Bota no campo de ataque. Começa a se deslocar mais o Nilson, hein, Paulo César? Já começa a vir buscar o jogo. Ele vê que não chega lá, né? Pois é, só que ele não é um jogador com esse tipo de característica. Ele é um jogador para ficar dentro da área. Isso tira muito da capacidade ofensiva do Vasco. E durante a semana o Nilson reclamou desse posicionamento tático, de ter que sair da área e se revezar com o Valber e Assis naquele setor. Lá vem o time do Flamengo. Olha que jogada espetacular. Vem o cruzamento. Romário dominou, tem a marcação, puxou do lado direito de calcanhar, mandou atrás. E aí a recuperação do Vasco. Olha, então eu vou querer saber o seguinte. Já que o Calçade trouxe a informação de que esse tipo de jogo não é aquele que gosta, o Nilson, já Calçade, você diz pra gente quem é que tá no banco de reservas? E o Paulo César Vasconcelos define esse negócio pra gente. Bom, Preto, no banco de reservas do Vasco tem o Brenner, que é aquela alteração já que todo mundo conhece. Sai o Nilson no segundo tempo entre o Brenner, quer dizer, aquele homem de frente, aquele homem que decide. E pro gol tem o Caetano 12, Zé Carlos 13 para o sistema defensivo, 14 o Nelson no meio de campo e o 15 o Zinho pode jogar pelo setor esquerdo, tanto na lateral como na meia também. E aí, Paulinho? Eu acho que é por isso até que em todo jogo entra o Brenner e aí o Vasco muda da água pro vinho. Ganha muito mais velocidade, ganha muito mais ofensividade. O Nilson, volto a dizer, é o centroavante à moda antiga. O que é um centroavante à moda antiga? Um centroavante estático, que fica ali no meio dos zagueiros, esperando que a bola chegue até ele. Quando ele é obrigado a se movimentar, que é o que o Carlos Alberto Silva pede, a sua qualidade cai, porque não é um jogador de muita técnica. Olha, o Sávio bateu pro gol, bem colocado o Germano. Ele não é um jogador de muita técnica, é um jogador para finalizar. Além de tudo, é um jogador, por ser muito alto, muito lento também. Então esse esquema do Vasco, ele tem até razão em protestar, é um esquema que o sacrifica muito. É por isso que na maioria dos jogos o Brenner entra no seu lugar. Ronaldo recebe aqui pelo lado esquerdo, placar de 0-0, passamos da marca de 22 minutos no Maracanã. Flamengo e Vasco para você, assinante da TVA. Viu, Prieto? E o Brenner, que entra no lugar do Nilson, não tem nada a ver com ele. O Brenner tem 1,69 m e 59 quilos. Completamente diferente. É como eu e você. Aí o Max faz o toque um pouco mais atrás. Recebeu o Zé Maria. Ajeitou ali pelo meio. Mancuso. Vai carregando para a perna esquerda. Toca um pouco mais atrás. Daí o Nélio. Ainda o time do Flamengo. Vai tocando a bola. Longe do gol. Quando eu fiz a brincadeira como eu, Calçade, é que a gente jogando futebol é muito mais rápido que eu. E como tinha dito Paulinho, eu sou tão alto quanto o Nilson. E no Flamengo também tem um jogador que não está jogando na sua real posição, que está sendo um pouco sacrificado, que é o Marques. Ele disse que se sente bem jogando no ataque um pouco mais pela esquerda, vindo buscar o jogo. E ele tem jogado no Flamengo um pouco mais pela direita. Até hoje, Marques não conseguiu jogar o que jogava no Corinthians.
Daí vem o Juninho. A marcação de 2 jogadores, não aconteceu nada. O que aconteceu foi que ele meteu um toque a mais na bola, perdeu o contato com ela e aí foi pro chão, né? Exatamente, muito bem nesse lance o árbitro Carlos Elias Pimentel. Tá aí o time do Flamengo. Márcio Costa, do gol errado. Tá aí o ladrão Nilson. Só que tem 3 jogadores em cima dele, hein? Aí, você viu nessa imagem. Não chegava ninguém do time do Vasco. Márcio Costa faz o toque até ali do lado esquerdo. O Sávio fica esperando o passe, recebeu. O torcedor vascaíno que está em casa deve ter ficado pensando o seguinte: ah, se essa bola tivesse caído nos pés do Brenner. Quem sabe, né? Olha aí, na conversa que a gente teve com o Brenner antes do jogo, o Brenner tá afiadíssimo e ele tá no dia, sabe? Quando você percebe que ele tá no dia dele, é o dia dele entrar e resolver, porque o pique dele tá ótimo. A gente às vezes vê um jogador que ele tá ali olhando para cima, nem sabe onde tá. O Brenner sabe exatamente onde está e o que deve fazer. Aí vai carregando o Juninho. Os goleiros Roger do Flamengo e o Carlos Germano do Vasco, pouquíssimo trabalho até agora. Só para reposição de bola. Aí o Assis faz o passe aqui pelo lado esquerdo. Ronaldo recebe. Tentativa um pouco mais na frente. Houve o desvio do Zé Maria. Arremesso lateral para o Vasco. Se apresenta por ali para a cobrança o Assis. Vai deixar para o Ronaldo. Sobe o Valber ali pertinho. Você está vendo o goleiro Roger. Ali na área apenas o Nilson. E mais ninguém do Vasco. E 3 jogadores vão para marcar o Nilson. Arremesso cobrado mais atrás. Leandro. Aí vai saindo a linha de zaga do Flamengo. Deixa alguns jogadores do Vasco no impedimento. Eles são obrigados a voltarem também. Por isso fica esse toque de bola. Pimentel deixa ali pelo meio com o Leandro. Arrisca um lançamento um pouco mais longo com o Assis. É o cruzamento. Mais uma que passa pelo Nilson. E do outro lado vai ficando tranquilo o time do Flamengo para tocar essa bola. 25 minutos e meio. 0 a 0 no primeiro tempo. Palmeiras e Corinthians estão jogando em São José do Rio Preto. Daqui a pouco você vai acompanhar mais um gol, né? Tava 1 a 0 para o time do Palmeiras. Teve mais gol lá, já já a gente mostra para você. Gol na cobrança de pênalti. Daí vem o Sávio. Tentativa do Juninho de fazer o corte por baixo. Jogada é legal. Carrega um pouco mais o Juninho. Leandro tenta o lançamento ali na frente. O Nilson volta, faz o trabalho de pivô. Tá aí o Assis. O passe com o Ronaldo. Agora sim. Entra na área. O Nilson fica esperando o cruzamento. Subiu no alto o goleiro Roger. Faz a defesa e sai trabalhando. Enquanto você revê o lance do lançamento para o Nilson e a saída do goleiro Roger. Vamos ao gol de São José do Rio Preto com a narração de Milton Leite. Vai tirar o Cafu, olha a sobra de bola, Luizão tem espaço pela direita, Alexandre Lopes, atenção, é pênalti! Pênalti contra o Corinthians! Partiu pra bola, bateu! Gol! Portanto, é o segundo gol do Palmeiras pelo Campeonato Paulista. Rivaldo, 2 para o Palmeiras, 0 para a equipe do Corinthians. Tinha dito que a gente ia mostrar para vocês se por acaso saíssem gols por lá. Isso aconteceu no segundo tempo. Jogo em andamento, 2 a 0 Palmeiras. Aqui no Maracanã, Flamengo e Vasco 0 a 0. Tem a cobrança, Juninho. O toque ali pelo meio, a tentativa do Valber. Sai jogando o Marques, recupera o Luizinho. Lá vem Pimentel. Vem o time do Vasco da Gama, tentativa ali pela direita, o Pimentel ficou no chão, marca a falta, o Carlos Elias Pimentel. Mais uma falta para cartão. Percebe-se claramente, o amigo assinante está revendo o lance, o Gilberto visou as pernas do Pimentel. Percebe-se claramente que o árbitro Carlos Elias Pimentel tem uma preocupação de no primeiro tempo não dar cartão amarelo para ninguém. Por quê? Porque sabe que um cartão amarelo significa que uma outra falta violenta o levará a ter que aplicar o vermelho. Então, acredito que ele vai tentar levar o primeiro tempo ali, cozinhando, para no segundo tempo, enfim, ser mais enérgico, ser mais contundente. Até agora ele tem sido mais parlamentador do que qualquer outra coisa. E a cobrança de falta, o Vasco. São 2 jogadores da barreira, vem o cruzamento no alto. É feito o corte ali atrás com o Ronaldão. Olha o Juninho, ficou no chão, uma falta marcada. Falta perigosa para a cobrança do Vasco da Gama,
que vai chegando mais um lance de bola parada. Você vê que ele fez a fita e recebeu a falta, né, Paulo? Muito bem marcada. Outra falta do Gilberto, né? Em seguida aquela no Pimentel. Ele fez mais uma, não há o que discutir. O árbitro estava em cima do lance e marcou acertadamente. Está aí preparado o time do Vasco para a cobrança da falta. Placar de 0-0 aqui no Maracanã. São 3 jogadores da barreira. Torcedor começa a pedir o Assis, é isso? É ele que tem feito a maioria das cobranças de faltas no Vasco da Gama. Vamos acompanhar. Juninho também fica perto da bola, um pouco mais atrás. O Assis está por ali. Passa o Pimentel ali pelo lado direito. 5 jogadores da barreira por cima do gol. Essa assustou. Tiro de meta para a equipe do Flamengo. Você que acompanha o futebol internacional na ESPN Brasil, acompanha o argentino. O estádio La Bombonera foi reinaugurado. Uma grande festa lá na Argentina. E aconteceu o jogo de reinauguração entre o Boca Juniors e a equipe do Gimnasia de La Plata. Numa grande festa de reinauguração do La Bombonera, a equipe do Boca Juniors levou uma grande goleada. Perdeu de 6-0 na festa de reinauguração. Perdeu em casa, né? Aí o time do Flamengo. Tentativa do Gilberto ali pelo lado esquerdo. Exagerou na jogada pessoal. Juninho fez o corte. Mancuso conserta tudo. Daí o Gilberto prende de novo a bola. A marcação do Luizinho em cima dele. E aí o árbitro marcando o lance favorável. A representação do Flamengo. Aí você conferindo a marca dos 30 minutos. E o placar de 0-0. Mancuso fica por ali, abre o braço para ver quem entra na área. Você vê o olhar fixo dele. Aí o cruzamento. Estica a perna, tira o Leandro. Mancuso sobe na disputa. Chega também o Assis, divide com o Nélio. E a falta marcada. O Carlos Alberto Silva fica reclamando. A falta é para o Flamengo. O Zé Maria fica sozinho aqui do lado direito pedindo essa bola. Aí vem o passe para ele. Chega também a marcação com 2 jogadores do Vasco. Márcio Costa não tem espaço. Aperta em cima do Ronaldão. O Assis, ele é obrigado a fazer o lançamento de primeiro. O Juninho faz o corte. O Sávio fica com uma sobra. Ele consegue botar um pouco mais de velocidade. Vem o lançamento para o Zé Maria. Vem também o Ronaldo. Toma a frente. Gira bem o corpo. Finta de um lado para o outro. Carrega até a linha lateral. Consegue fazer o corte. Márcio Costa. A bola saiu para a lateral. E o Prieto, para quem acha que tem alguma coisa estranha, diferente na camisa do Vasco, tem de diferente. O Vasco não tem patrocinador hoje. É a camisa limpinha, sem patrocinador. Parece que o Vasco vai trocar o seu patrocinador. Não houve acordo para renovação com o anterior, então hoje vai sem patrocínio. É o seguinte, Calçade, o Vasco está fazendo um acordo com a Pelé Sport Market e até o final da próxima semana deverá fechar um acordo com uma multinacional que passará a patrocinar a equipe. Esse acordo com a Pelé Sport Market é um acordo que inclui aí projetos ambiciosos. Passa por esse acordo até a intenção do Vasco de trazer o Giovani. Ainda não está arquivado esse projeto, como também passa por esse acordo a intenção de trazer o Romário para voltar a jogar no Vasco. O Vasco aposta aí numa incompatibilidade do Romário e do Bebeto na equipe do Flamengo e aí tentar trazer o Romário para São Januário. Aí o lançamento para o Marques. Romário acompanha lá pelo meio. Ele chega na velocidade. O Sávio vai encostar um pouco mais. Daí o Marques vai para cima, passa pelo Luizinho, não passa pelo Ronaldo. Fica no chão, reclama da falta. Manda seguir o árbitro. E até que enfim o torcedor do Vasco começa a apoiar um pouco mais o time. Isso não acontece com os torcedores do Flamengo. Aí vem o time do Vasco. Valber. Sente o incentivo da torcida, tenta o lançamento. É feito o corte, vem o Jorge Luiz na cobertura. Fica no chão, recebeu a falta. Foi empurrado pelo Nilson. O lance na cobrança de falta para a equipe do Flamengo. Mais gol em São José do Rio Preto. Você está revendo o lance da falta em cima do Jorge Luiz. Vamos à narração de Milton Leite. Lá vem Marcelinho. Já merecia o amarelo, Kleber, viu? Olha a bola para dentro da área. André Santos. Gol! Portanto, diminui o Corinthians no clássico pelo Campeonato Paulista. 2 para o Palmeiras. 1 para o Corinthians. O gol foi de André Santos. Tá aí o Leandro. Mais um toque ali pelo meio com o Juninho.
Recebe o Luizinho. Faz a jogada um pouco mais pelo lado esquerdo. Aí o Valber. De novo o Juninho. Aperta a marcação o time do Flamengo. Nilson toca mais atrás. Juninho vai subir o Pimentel lá pelo lado direito. Ninguém olhou. Assis tocou na frente. O Valber está impedido. Quando recebeu do Assis, nós vamos acompanhar mais uma vez. Mais o bandeiro Paulo Jorge Alves já marcava e o Carlos Elias Pimentel confirmou. Impedimento no ataque do Vasco da Gama. Tá aí o Assis quando fez o lançamento para o Valber. Os jogadores do Vasco também não ficam reclamando muito, né? Prieto. Diga. Não, só para retificar posicionamentos de bandeiras. Esse aqui, aquele bandeira que marcou é o Teodoro de Castrolino. O Paulo Jorge Alves é o número 1 que corre aqui ao lado do banco do Vasco. Ah, então tá certo. Então quem marcou lá foi o Teodoro, né? Isso. Maravilha. O Paulo Jorge Alves foi o representante, o auxiliar brasileiro na Copa do Mundo, na última Copa lá em 94. Ok. Aí o Leandro faz o toque com o Ronaldo. Tentativa da tabela com o Valber. Torcedor do Vasco empolgadíssimo. Daí o Valber, pé direito, bateu forte, a bola vai para a linha de fundo. A empolgação do torcedor do Vasco se aplica também pelo fato do time ter melhorado um pouco de produção nesse primeiro tempo. O Jorge Luiz agora está pedindo a torcida do Flamengo para que ela também comece a incentivar a equipe. O Flamengo teve um início de jogo diferente de outras partidas, começou partindo para cima. Podemos ouvir aí o resultado do pedido do Jorge Luiz. A torcida do Flamengo também acordou. O Maracanã agora literalmente está tremendo, Preto. De um lado os rubro-negros e do outro lado os vascaínos. O Vasco tenta equilibrar o jogo, mas padece um pouco da ausência ainda de Valber, um jogador que ainda não acordou para a partida, e também do fato de Nilson ter que sair muito da área. No caso do Flamengo, não há nada de anormal com o time. Ao longo de todo esse campeonato, o Flamengo foi um time que atuou sempre muito bem fechado, muito bem postado na defesa, e num lance, Romário ou Sábio, principalmente o Romário, vão lá e decidem. Tá aí a festa do torcedor do Vasco, para ver se repercute ali em campo, né? Toda essa emoção dos torcedores. Aí está. Torcedor do Vasco vai fazendo a sua parte. Só falta o gol lá embaixo. Leandro. Vamos empurrar um pouco mais. Vamos ver se vai. Luizinho. Tenta a jogada. Assis. Meteu o chapéu. O jogo começa a ficar bonito. Mancuso. Recupera a equipe do Flamengo. Pimentel. Pega duro por ali. Recupera pro Vasco. Tá aí o Leandro. De novo o Pimentel. Resolveu jogar ali pelo meio. Não é o forte dele, você acompanhou, saiu o passe errado. Olha o Romário. Prende um pouco mais a bola. Sávio escapa ali pelo meio. Já partiu o Romário, vem o corte por baixo. O jogo é duro. Quem tirou foi o Sidney. Jorge Luiz. O jogo está parado, foi marcada uma falta. Vem o primeiro cartão amarelo da partida. Para o Nélio. Foi a terceira falta do Nélio. E só agora é que o árbitro Carlos Elias Pimentel foi marcar. Foi adverti-lo com o cartão amarelo. O Nélio e o Pimentel estão se estranhando desde o início da partida. Tá aí a cobrança, vem a batida forte. Toque longe do gol, tiro de meta para a equipe do Flamengo. Tá aí o Nélio que ganhou o cartão amarelo, primeiro do jogo, aos 36 minutos do primeiro tempo. Já no intervalo, todos os números da estatística para você e os melhores momentos desta primeira etapa. Aí você acompanhando o chute. E o torcedor do Vasco agora não quer saber de sentar mais. Fica agitando as bandeiras, as fitas. Do lado direito da nossa cabine. Olha o toque para trás. Pegou o Romário. Em cima da hora o Alex consegue fazer o corte. Escanteio para o time do Flamengo. Subindo Ronaldão, Jorge Luiz, Márcio Costa fica como zagueiro. Tá aí o Leandro na área, o goleiro Carlos Germano é de garra para a marcação ali dentro. Olha o Carlos Alberto Silva, ele fazia o sinal para, se essa bola sair da área, puxar o contra-ataque rápido, escapando pelo lado esquerdo. Vamos acompanhar. Vamos ver se é isso mesmo. Daí o cruzamento, céu fechado, houve o desvio. É novo escanteio para o Flamengo. E o Carlos Alberto tem feito isso com insistência. Quando a defesa domina a bola, ele pede para que os jogadores, o Nilson, o Valber, Assis, abram para receber e não fiquem lá concentrados no meio. Aí o torcedor do Flamengo. Vamos para a cobrança do escanteio. De novo o Sávio. Demora-se demais para voltar a bola. Chega a esfriar um pouco, né?
aquela ânsia do jogador que está ali na área esperando mais um cruzamento. É claro, o jogador que vai cobrar o pênalti também esfria. Daí o Carlos Germano, olha o Marques ali na linha do gol, também o Mancuso. Sai o cruzamento, vai alto, 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 lá na segunda trave, passa por todo mundo, também pelo Romário. Tiro de meta para o Vasco. Viu, Preto, mas essa demora vai acabar porque a FIFA já anunciou, ela vai adotar no mundo todo a presença de várias bolas, como é feito atualmente no Campeonato Paulista. Serão várias bolas ao redor do gramado, então quando sai uma bola, a outra é reposta imediatamente. A FIFA já adotou essa ideia. E isso está funcionando bem no Campeonato Paulista, né, Calçado? Está funcionando muito bem, a bola não para, e com um time como o Palmeiras, com a velocidade que tem, e a bola o tempo todo dentro de campo, fica difícil até a gente falar. É um Deus nos acuda do adversário, né? Tá aí o Lélio. Tenta o lançamento para o Romário. Recebeu, girou o corpo. Aí a marcação é forte em cima dele. Tá aí o jogo tá parado. Fez a falta o Romário. Daí vai atrás o Gilberto da marcação. O Valber deixa com o Juninho. Recebe o Leandro. Ronaldo. Olha o Zé Maria, onde é que ele faz a marcação? Ele vai marcar lá no campo de ataque. O lateral do time do Vasco. Tem que descer desse jeito, hein? Sávio. Tenta o corte. A bola espirrou. Leandro. O Sávio aperta. Tenta escapar ali pelo meio. A falta marcada. Abre os braços. O Carlos Alberto Silva. Ele queria um cartão amarelo. Olha aí, se acompanha no detalhe mais uma vez. A falta do Sávio. Juninho. Faz o toque ali pelo lado direito. Recebe o Pimentel, de novo o Juninho. Tem o corte por baixo, fica sentindo o Juninho. E o árbitro marca o lance para a equipe do Flamengo. Vamos acompanhar de novo. Chegamos à marca de 40 minutos. Paulo César. O Juninho, quando viu que o Gilberto ia entrar de forma mais dura, pulou, né? Quis encenar, ele não quis dividir. Trocou a dividida por uma encenação. E o Flamengo deverá ter 3 jogadores titulares nas Olimpíadas de Atlanta. Lateral direito Zé Maria, que acaba de chegar e é um dos jogadores preferidos do técnico Zagallo. O Sávio também tem a presença confirmada. E fica uma dúvida, Romário ou Bebeto? Os dois do Flamengo, um vai e o outro fica. Pois é, então daqui a pouco você fala pra gente quais são os jogadores reservas do Flamengo para esse jogo de hoje. Já falamos do Vasco, né? Vamos saber das opções também do Joel Santana. No momento, essa corrida para a Olimpíada está mais para o Bebeto. Agora, existe um dado aí que pode ajudar a convocação do Romário. A FIFA e o Comitê Olímpico Internacional estudam a possibilidade de se passar de 3 para 4 o número de jogadores acima de 23 anos. Olha o Juninho, limpou a jogada. Mais um drible, ainda ele. Cortou pelo meio, bateu pro gol. Roger. Primeira grande jogada do Juninho na partida. Um jogador que hoje está sendo muito mais útil ao esquema do Vasco na marcação. Ele está participando pouco da criação. A criação está muito entregue a Valber e Assis. E nenhum dos dois, o Assis ainda teve alguns lampejos, mas o Valber em toda a partida não fez nada. Agora o goleiro Roger do Flamengo pede ajuda. O massagista já se encaminhou, o médico José Fernando também. Mas ele me parece que está sentindo o joelho. Mas por que ele bota a bola em jogo se ele não está bem, né? Ele colocou a bola em jogo lá pelo lado esquerdo e depois pediu para prenderem a bola. Ele não pode colocar a bola em jogo, então se ele tem problemas, né? E os seus companheiros de time ignoram os apelos. Agora é que o Jorge Luiz viu, levantou o braço, avisou o bandeirinha e o árbitro agora está sinalizando e permitindo a entrada do médico José Fernando e do massagista do Flamengo. E se não der para o Roger, o goleiro reserva com a número 12 é o Zé Carlos, veterano jogador que já passou, começou no Flamengo, estava em Portugal há vários anos jogando no Felgueiras. Os outros reservas do Flamengo, o zagueiro de área Valber, número 13, também atua nas outras posições da defesa, o meio-campista de Jair, número 14, outro meia Iranildo, número 15, e o atacante meia Amoroso, camisa 16. Vai trocar. Pois é. Teremos alteração mesmo, né? O Zé Carlos já está fazendo o seu aquecimento com o Paulo César, que é o preparador de goleiros. Aí você está vendo o atendimento ao goleiro Roger. Ele vai sair no lugar dele e vai entrar o Zé Carlos com a número 12. Vamos acompanhar de novo o que aconteceu com o goleiro Roger. Olha, foi nesse chute que ele caiu e se machucou. Foi sozinho, aí ele vai se levantar. Vamos acompanhar, vamos deixar rodar a imagem ainda. Não, antes de levantar. Foi quando ele caiu que se machucou. Eu pensei que ele ia se levantar, ia sentir a perna, mas não, aí ele já tinha sentido. Olha a dificuldade dele para levantar, força com a perna direita. E o problema dele foi na perna esquerda, né? Portanto, vem a alteração, a primeira do jogo na equipe do Flamengo. Vai entrar Zé Carlos
no lugar do Roger, o goleiro do Flamengo. Zé Carlos tem 34 anos de idade, é aquele mesmo que foi reserva na Copa de 90 do Tafarel. As reservas eram o Acácio do Vasco e o Zé Carlos, que vai fazer a sua estreia, seu retorno à equipe do Flamengo. Ele está assinando a súmula. Já Zé Carlos no campo de jogo, é um bom goleiro. Vamos ver como ele está, que há muito tempo está afastado do futebol brasileiro. Estava há 5 anos no futebol português. É um goleiro experiente, que certamente não vai se abalar pelo fato de estar entrando numa decisão com o Maracanã lotado. É uma pena para o Roger, que vinha fazendo durante todo o campeonato uma excelente campanha. Sentiu num lance sozinho, me parece que na queda ele torceu o joelho ou sentiu a virilha. Enfim, entra aí o Zé Carlos numa fogueira, mas pela sua experiência, acredito que não vai sentir o ritmo da partida. Embora o Joel esteja à beira do campo, muito preocupado. Saber aqui do Paulo César, treinador de goleiros, que treina todos os dias o Zé Carlos. Como é que está a fase atual do Zé Carlos, ele que não vem jogando? O Zé Carlos chegou mais ou menos há um mês, tem treinado normalmente junto com os outros do grupo e se encontra bem. Zé Carlos é um goleiro experiente, um goleiro com bagagem, que vinha jogando em Portugal. Acredito que não venha a ser problema, não. Recomeça o jogo aqui no Maracanã. Tá aí o lançamento e o outro goleiro do Vasco, tá aí o Carlos Germano. Do outro lado, continua se aquecendo o Zé Carlos, que é grande, hein? Aí está, camisa número 12, entrou agora no lugar do Roger. Saber aqui do Roger. O que houve, Roger? Um estiramento na virilha. Aí, estiramento na virilha sendo retirado, amparado pelos demais membros da comissão técnica do Flamengo. Ele vai para o vestiário. Aí vai tocando a bola o time do Flamengo. Jorge Luiz, você está vendo aí a descida do Roger para o vestiário. Zé Maria. Marques se desloca ali pela frente. A bola passa antes pelo Márcio Costa. Pediu o Mancuso. O Gilberto já está livre lá pelo lado esquerdo. Faz o toque curto com o Nélio. A primeira finta, passamos da marca de 45 minutos. Placar de 0-0, primeiro tempo no Maracanã. Mancuso. Olha o Marques, recebeu. Faz a abertura com o Zé Maria aqui pelo lado direito. Sávio espera o cruzamento. Também o Romário dominou para trás. Vai sair o chute do Mancuso. Campeonato Paulista exclusivo na ESPN Brasil. Nesta quarta, 8h30 da noite, você acompanha ao vivo o jogo entre São Paulo e União São João de Araras. Paulistão 96, exclusivo na ESPN Brasil. Paulo César Vasconcelos. Finalzinho desse primeiro tempo. Placar de 0-0. O Joel Santana já mexeu na equipe, mas por problemas de contusão. E vai terminar o jogo, né? Ou não? Ele está pedindo outra bola, né? Paulo César. Um jogo, um 0-0 justo. O Flamengo começou mais determinado, o Flamengo começou mais ousado. Parecia que não era o Flamengo que estava precisando, não tinha vantagem do empate. O Vasco conseguiu equilibrar as ações, o Vasco está bem na marcação, mas peca por não ter um jogador que consiga organizar o meio-campo e peca também pelo fato de que Nilson tem todas as jogadas de ataque sair da área. Ele não é um jogador para esse tipo de situação. O Flamengo joga no seu estilo. Romário e Sávio podem decidir a qualquer momento. E foi assim ao longo de todo esse primeiro turno do campeonato. Não será diferente hoje, acredito eu, Prieto. Daí o Sávio que foi parado na falta. Tem a cobrança a equipe do Flamengo. Zé Maria tem pressa. Márcio Costa. Já passamos de 46 e 40. Tem alguns minutos a serem acrescentados aí, né? Até pela contusão do goleiro Roger. Essa bola saiu, o arremesso lateral do Vasco da Gama. Cobrança ali pelo lado direito. Daí vai chegar a marca dos 47 minutos. 0-0 no placar. Vai tocando a bola a equipe do Vasco. Alex. Faz a jogada com o Ronaldo. De novo o Alex. Tem o Sidney um pouco mais atrás. Ele joga para frente. Joga com o Valber. Ele se recua. Aí o Luizinho abre os braços. Quem é que vai se mexer lá na frente? O lançamento é para o Nilson. Subiu, não alcançou. Jorge Luiz escorou mais atrás. De novo o lançamento para o Nilson. Passou dele, tirou o Ronaldão. Ainda o Vasco. Aí já não tem mais jogo. Final de primeiro tempo no Maracanã. Um trabalho de reportagens de Paulo Calçade. E o técnico Carlos Alberto, sua avaliação dele do primeiro tempo, Carlos? Um bom jogo. Aí curtinho e grosso, um bom jogo. Cícero Melo. Tá aqui o Nélio, deixando o campo de jogo, um jogo muito disputado. Pouca chance de gol, Nélio. Lógico. O Flamengo tá tranquilo, tá fechando, procurando o pessoal de espaço. Ele sai rápido no contra-ataque, empate, o Flamengo é campeão. O que o Flamengo tem que fazer para
garantir esse resultado que o Vasco vai partir para cima. Com tranquilidade, sai um contra-ataque. Pois é. Isso aqui do lado a gente vai ouvir o Leandro. Leandro. 18 horas e 15 minutos. Vai autorizar o Carlos Elias Pimentel a saída agora da equipe do Vasco da Gama. Ali no centro, o jogador Nilson autoriza. Começa o segundo tempo no Maracanã. A decisão da Taça Guanabara. Flamengo e Vasco ao vivo para todo o Brasil. Este segundo tempo aqui no Maracanã. Tá aí o time do Vasco. Trabalhando com o Luizinho. E o toque mais atrás. Por ali o Alex. Faz a jogada com o Ronaldo. Olha o Leandro acompanhando um pouco mais pelo meio. O Marques chega por baixo, faz o corte, arremesso lateral para a equipe do Vasco. Ronaldo na cobrança. O Assis. Leandro é a opção mais atrás. A bola passa pelo Luizinho. Faz a inversão para trabalhar aqui pela direita o Pimentel. Tem Gilberto na marcação forte em cima dele. Consegue fazer o corte, arremesso desse lado agora para a equipe do Vasco da Gama. Aí você está vendo o Gilberto que sai na marcação um pouco mais atrás. Para cima do Valber. Esse é o Juninho. Tentativa muito forte. O passe, o Nélio acompanhava e a bola é do Gilberto. Continuam trabalhando os dois técnicos na área que é possível, né? Ali para eles, o Joel Santana e também o Carlos Alberto Silva. Aí o Luizinho. Valber. Tentativa com o Ronaldo ali pelo lado esquerdo. Você vê no detalhe aí a corrida, ele tenta chegar até a linha de fundo, o cruzamento, o corte de Jorge Luiz. Aí o passe pelo Romário, ia brigando, a bola passou pelo Luizinho. Aí se adianta um pouco mais o Alex, deixa com o Juninho. Chega no carrinho por baixo, o Gilberto faz o corte, Romário já bota um pouco mais na frente. São 5 jogadores do Vasco, apenas 2 do Flamengo ali pelo meio. E aí o Sidney foi no corpo do Gilberto, fez a falta. Marca o árbitro, favorece a equipe do Flamengo. Uma falha do Juninho na saída de bola, permitiu um contra-ataque. Gilberto levou, sofreu uma falta. Não foi uma falta para cartão, não. Nessa vez o árbitro Carlos Elias Pimentel atuou muito bem. O Gilberto está se recuperando, ele é um jogador muito habilidoso, que começou no futebol de salão. Tem apenas 20 anos de idade, é o irmão mais novo do atacante Nélio do Flamengo. Mancuso faz a cobrança da falta, trabalha com o Zé Maria. O Nilson vai na marcação. Ronaldo fica na sobra, você observa. Zé Maria ainda disputando. Ele voltou para o chão. E a bola fica com o Vasco. Aí o capitão Leandro. Uma inversão perigosa. Jogou na fogueira para o Pimentel. Que o Sávio encostava por ali. Por isso a bola fica com o Nélio. Mancuso. Ajeita um pouco mais na frente Gilberto. Ficou no chão Luizinho. Lá vai Gilberto. Ele bate forte. Consegue o passe. Impedimento marcado do Sávio. Daquele lado, Paulo Calçado, e é o Teodoro Castrolino, não é? Exato, Teodoro Castrolino. Por aquele setor aqui, perto do Carlos Alberto Silva, o Jorge Paulo Alves. Aí vai para a cobrança o goleiro Zé Carlos. Ou melhor, o Paulo Jorge Alves. Eu bom. inverti os nomes, mas é o Paulo Jorge Alves, como eu disse, eu lembrei no primeiro tempo, que ele é auxiliar que trabalhou na Copa de 94. Tá certo. Você que viu agora o goleiro Zé Carlos. O time do Flamengo não assistiu ao primeiro tempo. O que aconteceu foi o seguinte: o Roger se machucou, teve um estiramento, né, na perna esquerda, na coxa. Ele foi substituído. No lugar entrou o Zé Carlos. Foi a única alteração na equipe do Flamengo no primeiro tempo. O time do Vasco, o técnico Carlos Alberto Silva não precisou mexer. Arremesso lateral cobrado pelo Pimentel. Ele recebe de novo. Tem a marcação do Nery. Ele escapa fácil. O Gilberto também chega por ali. O passe saiu errado. Ronaldão cortou. Mancuso. Joga com o Zé Maria um pouco mais rápido ali pelo lado direito. Ele já parte pelo meio. Tem a marcação forte, Sávio na bola. Recebe a falta do Luizinho, marcou o árbitro. É um jogo de faltas, mas nenhuma violenta até aqui. O Nélio foi o único a ganhar cartão amarelo, mas não porque fez falta violenta, e sim 3. Né? Uma atrás da outra. Exatamente. Foi punido mais por excesso do que pela atitude em si. Maracanã lotado, foram colocados à venda 92.500 ingressos. Na sexta-feira já não tinha mais ingresso. Caiu o Juninho. Mais o passe. Pimentel. Tem a marcação em cima dele do Nélio. Consegue roubar essa bola. Tenta a finta em cima do Juninho. Ficou no chão, mandou seguir o árbitro. Recuperou o Pimentel. O Valber ergue o braço e pede aqui pela direita. O Nilson já pede lá na área. Valber. Marcação do Mancuso.
Não ouvi nada, ele ficou no chão. Lá vai o Flamengo com o Sávio. A marcação do Luizinho em cima dele. O corte, o último a tocar na bola foi o Sidney. O recorde de renda e público deste primeiro turno está com o Flamengo 2, Botafogo 0. R$ 776.610 a renda e um público de 73.582 pagantes. Hoje, evidentemente, isso já está ultrapassado. Daí o Mancuso. Faz a abertura lá pelo lado direito. Daí o Zé Maria. A marcação do Nilson. Toca um pouco mais à frente. Marques. Leandro junto com ele também. O Ronaldo. Girou bem mais atrás. Zé Maria, pé esquerdo. Bateu pro gol. A bola vai para a linha de fundo. Arriscou o Zé Maria. Tiro de meta para a equipe do Vasco. O amigo assinante da TVA ESPN está revendo o lance do Zé Maria. Agora é impressionante, né, Preto? O Zé Maria parece que disputou todo o primeiro turno pelo Flamengo. Tal a tranquilidade e a facilidade com que ele está jogando por aquele lado direito. É verdade. Outra coisa que me chama a atenção é a Gandula que trabalha aqui no Maracanã. É uma menina pequenininha, ela fica sentada num banquinho. Eu gostaria até de ver um pouco mais de perto para ter uma ideia da idade dessa menina que trabalha aqui no Maracanã. Aí a tentativa do Assis pelo meio, foi na trombada. Vem o lançamento para o Nilson. Recebe aqui pelo lado direito. Gilberto na marcação. E aí o juiz marcou a falta do Nilson. Ele fica irritado porque ele queria uma falta do lance anterior do Gilberto para cima dele. Como ele viu que o árbitro não deu, aí ele chegou empurrando o Gilberto. Aí ficou bravo, ele deve ter dito o seguinte: agora você marcou, né? Ó, acompanha de novo. Aí o Gilberto foi, deslocou o Nilson, chegou a tocar na bola, é verdade. Aí o Nilson foi no jogo de corpo e mandou o Gilberto pro chão. E um jogador já está no trabalho de aquecimento no banco de reservas do Flamengo. É o meio-campista Iranildo com a camisa número 15. Se mostra a intenção do técnico Joel Santana, que deve esperar mais um pouco e mexer no time. Lá vai chegando o Vasco. Daí a tentativa do Assis, invadiu a área, 3 na marcação em cima dele. Aí ele é obrigado a jogar para fora, o jogador do Flamengo, mas já não valia mais nada. Foi marcada uma falta ali atrás. Há pouco nós mostramos a Gandula, menina que trabalha. Dá para ter uma ideia da idade dela, Paulo? Ah, deve ser uns 5, 6 anos. Máximo, né? Máximo, por aí. Deve estar maravilhada com tudo que está vendo dentro do campo, né? E a diferença dos gandulas daqui para São Paulo, que aqui sempre são crianças de no máximo 12 anos de idade, diferentemente de São Paulo, que os gandulas são adultos. Essa é bem pequena mesmo. Aí o goleiro Zé Carlos, a cobrança do tiro de meta. Fala, Paulo. Vai ter muita coisa para contar no colégio amanhã. E a torcida do Vasco já está pedindo o Brenner na equipe. E o Carlos Alberto Silva fica em pé. Movimentação no banco é tranquila, né, Calçado? E ele já está se aquecendo no interior aqui do banco. O Brenner já está começando o processo de aquecimento. Mas você viu alguém falar alguma coisa para ele, não? Porque o Carlos Alberto estava ali no banco, né? É, mas ele vai ver que o Brenner está tão acostumado no segundo tempo que ele já se aquece por conta própria. Passamos da marca de 8 minutos do segundo tempo, placar de 0-0. Daí o Valber. Deixa com o Pimentel, passa pelo Gilberto. Mancuso faz o corte ali pelo meio, tentou o lançamento, o Sávio não foi. Aí eles ficam conversando. Mancuso pergunta por que não foi, ele disse que não era daquele lado. E o time do Vasco toca com o Luizinho lá na esquerda. E o Mancuso pediu desculpas para o Sávio, achando que se precipitou realmente ao dar o lançamento quando o Sávio estava parado. Daí o Leandro deixa com o Juninho. Juninho faz o toque com o Pimentel. Recebe o Valber. Nilson se manda ali pelo meio, mas sempre sozinho, com a marcação de 2 jogadores em cima dele. Então agora vai encostar um pouco mais o Valber. Enquanto vai descendo, tá aí o Ronaldo. Olha ali, recebe o Nilson pelo lado esquerdo, só que ele se manda por aquele lado, não fica ninguém na área, quer dizer, não adianta cruzamento, que só tem jogador do Flamengo, né? O Vasco está naquele esquema tico-tico no fubá. Antigamente você usava essa expressão para aqueles times que ficavam tocando a bola, e nada acontecia. O Vasco recebe, o Leandro dá para o Luizinho, o Luizinho dá para o Leandro, o Leandro dá para o Juninho dá no Assis, o Assis toca no Valber, e quando chega no Nilson a jogada morre. Estão cozinhando o Galo. E vem Vasco. Nilson agora espera na área. Sai o cruzamento muito forte, direto para o goleiro Zé Carlos. É sempre uma coisa curiosa a gente observar se tem o sobrepasse do goleiro, né? Quando ele recebe a bola. Tá aí o Zé Carlos. Aí ele bate para o campo de ataque. E já saiu o jogador do Vasco para o aquecimento definitivamente agora, né, Calçado? E é o Brenner.
Vamos acompanhar, vamos esperar já a alteração na equipe do Vasco da Gama. Camisa 16, Brenner, definitivamente sendo aquecido. E isso mexe com o torcedor do Vasco, né? Que já sente que vai entrar o Brenner no time, o Carlos Alberto Silva vai botar um atacante. Resta saber se ele coloca mais um atacante ou se ele faz uma mudança, Paulo César. Exato, isso vai determinar, vai mostrar o que o Carlos Alberto Silva pretende para o jogo. Só que do lado do Flamengo, o técnico Joel Santana também colocou o Iranildo para aquecer. Ou seja, você tem de um lado uma McLaren e do outro lado uma Ferrari. Tá aí o Nilson, recebeu na entrada da área, fez o break, Pimentel espera por ali. Lá vai o Pimentel para dominar, deixa com o Assis, chega o Marques, de novo o Pimentel, vai chegar o Sávio. Chegou pisando o manso, o Pimentel não viu, ele jogou para a lateral. O Iranildo foi um jogador que entrou muito bem no último jogo contra o América, inclusive participando de 2 gols de Romário. O técnico Joel vai tentar explorar os lançamentos do jogador. Aí você vendo o Iranildo, que tem a camisa número 15. Já mexe também o Joel Santana. Vamos ver se acende um pouco mais esse clássico. Gilberto faz o toque com o Sávio ali pelo meio. Leandro na marcação, tenta escapar o Sávio. Tá aí o Leandro, opta por baixo. Juninho também vem no chão. O último a tocar na bola foi o Gilberto. Arremesso lateral é do Vasco. Os dois técnicos mostram que, com as substituições que pretendem fazer, querem dar mais velocidade. Não estão satisfeitos com o 0 a 0. Joel certamente vai colocar o Iranildo para dar velocidade no contra-ataque, que é uma coisa que beneficia muito a Romário e Sávio. E vai sair o Nilson, número 9, entre o Brenner, 16. Tá aí o Pimentel. E o passe errado do Gilberto. Não quero ser mãe de Ná, não, mas acho que o Nilson vai sair sob vaia. Tá aí o Juninho, bateu pro gol, houve o desvio. Escanteio para o Vasco. Na descida, arriscou o Juninho, você acompanha mais uma vez, aí o chute. Houve o desvio do Jorge Luiz. Escanteio para o Vasco. Torcedor sente o bom momento. Dá para a cobrança o Assis. Está ali a preocupação do Zé Carlos. Fica lá na segunda trave. O Zé Maria fica na primeira. Saiu o cruzamento. Saiu também Zé Carlos. Deu tapa na bola. Tirou de 2 jogadores do Vasco. Que vai insistir mais um cruzamento. Aí a subida. Ninguém consegue escorar. Faz o corte ali atrás o Nélio. Olha o Romário. Dominou, são 3 jogadores do Vasco. O Sávio não acompanha. Vai sozinho o Romário. Vem o corte por baixo do Luizinho. O Sávio não acompanhou lá pelo lado direito. O Romário engatou uma quinta marcha e foi para cima sozinho. Pela experiência, o Sávio achou que o Romário ia resolver sozinho. Quem vai sair no Flamengo é o Marques para a entrada do Iranildo. Pimentel. Deixou com o Juninho ali pelo meio. Encosta o Assis, o Valber pede aqui pelo lado direito, recebe, tem a marcação em cima dele do Nélio, toca mais atrás, está aí o Assis, bateu pro gol, longe. E agora serão feitas as substituições. No time do Vasco da Gama, Paulo Calçade. Bom, sai o Nilson, número 9, entre o Brenner, 16. No time do Flamengo, Cícero Melo. Sai o Marques com a camisa número 8 e entra o Iranildo com a camisa número 15. Passamos da marca de 13 minutos. Os dois vão saindo juntos. Aqui o Marques deixando o campo de jogo. Não tá bom, tá bem disputado. Vamos ouvir o Nilson também. Tá saindo aqui o Nilson, Prieto. Nilson, essa alteração. Ele vem direto pro banco, Prieto, e é o que ele pode não ter saído sob vaias, como disse o Paulo César. Agora, ele não saiu nada feliz. Mas já respondeu sua pergunta também, né? Não quis nem papo. Sai irritado, então, como já disse o Paulo. Tá aí o Juninho. Faz o toque com o Pimentel. A abertura aqui pelo lado direito. A tentativa na primeira jogada do Brenner. Recebe a falta, marcou o Carlos Elias Pimentel. O Carlos Alberto Silva pede o cartão amarelo. Tá certo o Carlos Alberto Silva em pedir o cartão amarelo. Esse tipo de lance é carrinho. A FIFA determina que o carrinho tem que ser punido com uma advertência. Mas enfim, o árbitro é condescendente. Tá aí o Luizinho. Prende a bola, deixa com o Juninho. Lá atrás o Ronaldo toca de primeira com o Leandro. O Brenner se desloca ali pelo lado esquerdo. Fica esperando esse passe. Tá aí o toque com o Assis, mais atrás o Juninho. Ainda ali pela esquerda o Vasco da Gama. Faz o toque o Ronaldo. Vamos ver se sai o cruzamento. Toque mais atrás. Juninho dominou. Grande fita aqui. Grande lance do Juninho. Olha o gol.
salva em cima da linha, o Nélio. Na primeira jogada do Brenner, atuando ali pelo lado esquerdo, quase o gol do Vasco, você acompanha. Que pintura a jogada do Juninho. Olha aí o Nélio chegando, já tinha passado pelo Zé Carlos. O Assis também optou pelo toque de classe, é um chute forte, né? Um jogador técnico, que talvez se tivesse chutado forte, a bola talvez entrasse. Mas enfim, como o Brenner provoca uma modificação, já vem o Flamengo com o Iranildo lá pelo lado direito. Olha aí, o Nilson tá no banco assistindo as jogadas do Brenner, ele estica o pescoço, dá uma olhadinha e senta. Placar de 0-0 aqui no Maracanã. É a decisão da Taça Guanabara. Flamengo e Vasco ao vivo. E aí o Romário. Faz a marcação dos zagueiros da equipe do Vasco da Gama. Tem um tiro de meta a ser cobrado. Carlos Germano. Tentativa ali pelo meio. Subiu o Ronaldo. A bola é do Flamengo. A tentativa com o Romário. Para ele de novo. Ajeitou, bateu pro gol. Gol! Flamengo! Romário! Aos 16 minutos no segundo tempo. A festa no Maracanã. Sai na frente o Flamengo, você acompanha mais uma vez. Bateu forte, passou por baixo do Germano. A festa do torcedor. Bota a mão na taça o Flamengo. Romário de novo. 1 para o Flamengo, 0 para o Vasco. Paulo César. Quem tem Romário tem tudo. Isso tem acontecido ao longo do campeonato. Uma jogada que iniciada pelo Iranildo. Iranildo inclusive olhou para o técnico Joel Santana, vinha abraçá-lo, mas o Joel, que foi o único a não comemorar o gol, se benzeu e ficou olhando fixamente para o campo. Está aí Flamengo 1-0, a tarefa do Vasco fica muito mais difícil. O Flamengo sabendo aproveitar uma oportunidade e com um jogador que tem feito diferença ao longo desse campeonato, Romário de Souza Faria. E foi o 17º gol do Romário no campeonato. Ele está 10 gols à frente do segundo artilheiro, Renato Gaúcho, do Flu, e o Sorato Bangu, que tem apenas 7 gols. E foi o 29º gol do Flamengo no campeonato. Olha, um detalhe nesse gol, hein? O Nélio se dirigiu à torcida do Vasco e teve um ataque de nervos. Fez todo tipo de gesto possível para a torcida, mandou a torcida calar a boca, mostrou o distintivo do Flamengo, deu tchau para a torcida e também fez alguns gestos que ele não deveria fazer, gestos obscenos para a torcida do Vasco. Aí o Romário, autor do único gol até aqui no jogo. 1 para o Flamengo, estremece o Maracanã, começa a balançar a cabine, a festa do torcedor flamenguista. Definitivamente se levantam todos os torcedores do Flamengo, né? Aquilo que não tinha acontecido ainda nesse jogo. Estava quieta a torcida do Flamengo. Só agora passa a acreditar um pouco mais, coloca 4 pontos de vantagem em relação ao Vasco. Nesta decisão, o time do Flamengo. Tá aí o Pimentel. Chega na velocidade, foi para o chão, foi marcada a falta. Quem marcou a falta foi o Paulo Jorge Alves, que é o bandeira, auxiliando o Carlos Elias Pimentel. Tá aí o Juninho. Tentou passe com o Pimentel, voltou para o Juninho, vai carregando um pouco mais. E aí o Gilberto na marcação, vem cartão amarelo para o Gilberto. E falta para o Vasco da Gama, Paulo César Vasconcelos. Nós estamos revendo o lance aí. O Gilberto se precipitou, não precisava ter feito essa falta, poderia ter cercado o Juninho. O cartão amarelo, inclusive, foi bem aplicado. E o Maracanã ferve, né, Prieto, agora? Porque o torcedor do Vasco começa a responder. Sente que é um bom momento para a cobrança da falta ali pelo lado direito. O Gilberto ganha o cartão amarelo, fica ali na barreira. Vamos acompanhar essa cobrança. Olha, o Sávio chega para dar uma força ali atrás. São 2 jogadores da barreira. O Sávio foi para a barreira. Tá aí a cobrança para trás. Vem a batida do Luizinho, seu forte. Aí do Vasco. Acaba bobeando na tentativa do domínio ali pelo meio, Juninho. Tá aí a descida do Ronaldo. Olha o Assis. Que jogada fantástica do Assis. Bonita a defesa do Zé Carlos. Você vai acompanhar mais uma vez. Ele olhou, escolheu o canto e o Zé Carlos cedeu o escanteio.
Já foi cobrado. Zé Carlos jogou no meio da área, tirou o Sávio. Romário vai buscar. Chega apertando o Leandro. Faz a falta, marcou o árbitro. Muito bem marcada pelo árbitro. Agora o Zé Carlos provou que o Paulo César, treinador de goleiros, estava certo quando o Roger saiu e ele entrou. O Paulo César disse que o Zé Carlos está em boa forma, além de ser um goleiro experiente. Esse chute do Assis, ele jogou toda a sua experiência para provocar a defesa, provocando o córner. E o Flamengo leva uma ampla vantagem sobre o Vasco em termos de Taça Guanabara. Até hoje foram 10 jogos com 6 vitórias do Flamengo, 2 do Vasco e 2 empates. Já passamos a marca de 20 minutos. 1 para o Flamengo, 0 para o Vasco. Daí o Sávio. Cortou pelo meio, céu da marcação de 3 jogadores. Iranildo. Márcio Costa conserta um pouco mais atrás. O Romário faz a abertura ali pela direita. Vai chegando o Zé Maria. Iranildo, a devolução. Girou o corpo, bateu de primeira. E a bola ficou com o Carlos Germano. A entrada do Iranildo mudou completamente o time do Flamengo. O Flamengo passou a ter ataque. Quer dizer, ter ataque ele tinha desde o início do jogo. Mas enfim, o Romário começa a aparecer mais no jogo e o Sávio também. Graças à movimentação que o Iranildo dá ao time. Diga, Calçado. Eu ia dizer que Flamengo e Vasco já decidiram 4 vezes a Taça Guanabara. Em 73, Flamengo 1-0. 76, Vasco 5-4 em cobranças de penalidades. 82, Flamengo 1-0. 86, Vasco 2-0 com 2 gols de Romário. Aí arremesso lateral para o Gilberto. Você viu como que o Juninho entregou a bola para ele, né? A pressa que ele tem. Perde por 1-0 Vasco. Daí o Leandro. A disputa agora com o Nélio. Luizinho faz o corte ali na bola. Jorge Luiz devolve lá na frente. Sávio escola de cabeça. Vamos ver a disputa. O Nélio ficou no chão. Luizinho ficou com uma sobra. O Juninho abre aqui pela direita. Ele toca um pouco mais pelo meio. Daí recebe o Valber. O Brenner pede um pouco mais da frente. Daí o passe para ele. A cobertura Iranildo. E mais atrás é feito o corte. Aí a tentativa do Romário. Grande finta em cima do Leandro. Recebeu a falta e o cartão é o primeiro para o Vasco da Gama. Para o Leandro, que é o capitão. Muito bem aplicado. Falta. Visou apenas o Romário. Não visou a bola. Depois de levar um drible. Perfeito o árbitro Carlos Elias Pimentel. O Paulo Calçado no primeiro tempo disse que o Sávio tem o Pimentel no nome, né, Calçado? Então nós temos 3 e não são 2 não, né? Inclusive o árbitro. É claro, é o Carlos Elias Pimentel. No caso, o Pimentel, Marcelo Luiz Pimentel é o Pimentel do Vasco e o Sávio Bortolini Pimentel é o Pimentel do Flamengo. E lá vem o Pimentel do Vasco. Faz o toque um pouco mais para a direita, Brenner. Daí a esperança do torcedor do Vasco. Fez a primeira finta em cima do Mancuso. Mais atrás, tocou o Pimentel. Daí o Juninho ajeita a marcação do Sávio, que fecha todo o espaço por ali. O Leandro faz a abertura, tentativa com o Ronaldo. Deixou, fica com uma opção um pouco mais atrás. Aí o Zé Maria. Aproveita essa bola o time do Flamengo. Sai o lançamento ali pela direita. Iranildo tem velocidade. Chega na marcação o Alex. E aí o Sávio. Olha o Iranildo pedindo um pouco mais pelo meio. Ele toca mais atrás. O arremesso lateral para o Flamengo. Essa vitória do Flamengo dá o título ao Flamengo, que tem 28 pontos. O time do Vasco tem 27. Diferença de 1 ponto. Olha o Romário. Aí a bola corre solta para o Carlos Germano. Sai tocando com o Pimentel. Assis. Olha o Carlos Alberto Silva chamando o Assis. Pede para ele vir com a bola. Toca no meio com o Brenner. Tem a marcação do Gilberto. O Juninho recebe. Ele tem o Valber um pouco mais na frente. Fica na jogada individual. O Juninho recebe a falta do Márcio Costa. Tá aí o Luizinho. A cobrança. Joga com o Ronaldo. O Brenner fica ali na entrada da área. Sobe também o Valber, fica pedindo. A jogada errada do Ronaldo dá contra-ataque para a equipe do Flamengo. Olha a jogada pelo meio. Tá aí o Sávio. A marcação de 2 jogadores. Gira o corpo, protege o Alex. Afasta dali, deixa com o Luizinho. Vem para cima, encosta o Brenner. Assis aqui na direita, Valber lá na esquerda. Se mete pelo meio o Juninho. Encostava também o Luizinho. A bola espirrada, sobra com o Leandro, que deixa com o Pimentel. Passa do lado do Luizinho, tenta o passe, isso é errado, mas como erra passe esse time do Vasco. E agora um pouco mais nervoso, estando em desvantagem, né? No primeiro tempo, o Vasco errou 20 passes. Tá aí o Luizinho.
Abre os braços, fica pedindo alguém se apresentar um pouco mais ali atrás. Olha o Pimentel. Recebeu, o Carlos Alberto Silva começa a gritar, pedindo um toque pela direita. Ele prefere jogar ali no meio. Afastou o Ronaldão. Tá aí o Sávio. Já mete essa bola para o Romário correr lá pelo lado direito. Leva com ele a marcação do Alex. Encosta mais atrás o Iranildo. São 3 do Vasco, 2 do Flamengo. Iranildo tenta a jogada pessoal. Zé Maria também chegou na disputa. Voltou para o Iranildo. Aí pede o Zé Maria. Faz a tabela na linha de fundo. Vai pintar o cruzamento. O primeiro corte. Aí perdeu o pique da bola. O Alex ficou com a sobra. Passamos de 25 minutos. 1 Flamengo, 0 Vasco. É a decisão da Taça Guanabara do Maracanã. Valber. Tenta a jogada ali pelo lado esquerdo. Esticou a perna. O Zé Maria não achou nada. Brenner fica pedindo ali pelo meio. Foi marcado impedimento. Antes do início do jogo no vestiário do Flamengo, houve um parabéns para você. Está de aniversário hoje o presidente do Flamengo, Kleber Leite, completando 47 anos de idade. E ele pediu aos jogadores, como seu presente de aniversário, a vitória ou o empate e o título de campeão da Taça Guanabara. E isso está sendo dado pelos jogadores até o momento. Aí o Zé Carlos para a cobrança. Do lance favorece o Flamengo. Se antecipa, corta o Alex. Zé Maria. Deixa com o argentino Mancuso. Nélio também pede por ali. Ele prefere tocar mais na frente. Com o Sávio. Saiu da marcação do primeiro, não passa pelo segundo. Bem na tromada o Gilberto. Protege bem essa bola. Tá aí o Flamengo. O Pimentel ficou na marcação. O Luizinho também ficou para trás. Não volta ninguém do time do Vasco. Iranildo escapa da marcação e a bola bateu nas costas do Márcio Costa. Daí o toque do Assis ali atrás. Ele teve que voltar. Saiu jogando errado. Romário limpou o lance. Chamou a falta. Marcou o Carlos Elias Pimentel. Falta para o time do Flamengo. O Mancuso vai para a bola. E o Jorge Luiz também. Vamos acompanhar de novo. Indiscutível, né, Paulo? Indiscutível. Agora um detalhe, Preto. O Vasco está completamente perdido em campo. O time do Vasco... O gol foi aquele golpe para quem já estava meio cambaleante. Quer dizer, o Vasco não esperava isso. O Vasco tinha acabado de perder uma grande chance através do Assis. E o gol desnorteou completamente a equipe do Vasco, que está insistindo em jogar pelo meio, está afunilando todas as jogadas, está dando espaço ao Flamengo. E o Flamengo está se sobressaindo na partida, está criando mais chances. Enfim, está ficando mais solto e confirmando uma regra, que cresce no segundo tempo. Aí vem a cobrança da falta. Excepcional a defesa de Carlos Germano. Joga para a linha de fundo. Acompanhe mais uma vez Mancuso. Olha aí. Trocou de mão. Escanteio para o Flamengo. Há um outro detalhe a ser observado, né, Prieto? O banco do Flamengo, além do Iranildo que entrou, tem Amoroso, de Jair e Valber. No caso do Vasco, o técnico Carlos Alberto Silva não tem opções de tanta qualidade técnica como no Flamengo. Aí o Leandro fazendo a marcação ali na área. O Mancuso fica esperando o cruzamento. Daí o Sávio. Pé esquerdo, cruzamento por baixo. Cortou o Juninho. Aí o Zé Maria esperando essa bola. Foi marcada a falta para a equipe do Vasco. As opções do Carlos Alberto. Ele tem o Caetano para o gol 12. Zé Carlos para a defesa 13. 14 Nelson para o meio de campo. Um jogador mais forte na marcação. Zinho que poderia ser utilizado no meio de campo, jogando pelo lado esquerdo. E o Brenner já entrou. Então, como disse o Paulo, poucas opções do Carlos Alberto, ou praticamente sem opções. E já eu informo o público e a renda no Maracanã. Daí o time do Vasco com o Luizinho. Faz o toque ali do lado esquerdo. Ronaldo, de novo Luizinho. Aperta na marcação o Zé Maria. Recuperou para o Flamengo. Briga o Juninho pelo meio. O Leandro faz o toque com o Ronaldo. O Valber vai se apresentar por ali. O passe no meio. O Brenner dominou no peito. Tem o Assis um pouco mais atrás. Vai passando o Pimentel. A bola não chegou para ele, cortou o Gilberto. Olha a velocidade do Flamengo. Iranildo, toque com o Sávio. Tem a marcação em cima dele. Ainda o Sávio. Fica levando o Sidney até a linha de fundo. O cruzamento saiu por baixo. Aí o fácil domínio da equipe do Vasco. Pimentel acaba lançando o Assis aqui do lado direito. Você vê o Nélio chegando, cheio de vontade. Arremesso lateral. E a renda aqui no Maracanã. Recorte de renda do campeonato: R$1.317.595. Um público pagante de 89.686 torcedores.
5.683 não pagaram ingresso, público total 95.369. Aí o time do Vasco, Juninho faz o toque com o Pimentel. Ele recebe, saiu o cruzamento, olha a bola na área, subiu o Jorge Luiz, deixaram para o Zé Carlos, o Zé Maria afasta dali. Ô Preto, temos aqui uma situação curiosa. Durante toda a semana a federação informou que foram colocados à venda 92.500 ingressos. Sexta-feira todos esses ingressos estavam vendidos. E temos aqui um público pagando de 89 mil. É estranho, né? É estranho. Tá ali o Zé Carlos, tem jogador do Vasco da Gama no trabalho de alongamento. Vai entrar com a camisa número 14, o Nelson. É alteração do técnico Carlos Alberto Silva. Vamos ver quem é que ele vai tirar. Já o Calçade traz a informação pra gente. Aí o time do Flamengo descendo com o Zé Maria. Sabe acompanhar ali pelo meio. Tá aí o Zé Maria. Meteu na área, olha o gol! Gol! Do Flamengo! Aos 30 minutos no segundo tempo. No lançamento perfeito do Zé Maria. Sávio, camisa 10. 2 para o Flamengo. 0 para o Vasco. Eu não sei nem se ele tocou nessa bola. Vamos acompanhar na imagem por cima. Olha ali, vinha a cobertura do Pimentel. Mas a imagem que a gente acompanha melhor, assim que conseguirem posicionar, é a imagem por baixo. 2 para o Flamengo, 0 para o Vasco. Paulo César Vasconcelos. A história do campeonato se repete na decisão, né? Nesse último jogo. Romário e Sávio. Só que agora com um detalhe, revemos o lance aí. O toque do Zé Maria é um toque perfeito. Se alguém tinha alguma dúvida de que o Flamengo resolveu um problema na sua lateral direita, essa dúvida acabou. Já tinha acabado no primeiro tempo com aquele lançamento para o Romário. E agora nesse segundo tempo ele só solidifica. Realmente o Flamengo resolveu o problema na lateral direita. Está aí, 31 minutos do segundo tempo, 2-0, Romário e Sávio, que aconteceu ao longo de todo o campeonato. Dificilmente o Flamengo vai perder esse título. É um título merecido, um título que tem o dedo do técnico Joel Santana, que conseguiu dar uniformidade ao time do Flamengo e que tem dois personagens principais, Romário e Sávio, Sávio e Romário. A ordem fica para critério do torcedor. Foi o 5º gol do Sávio no campeonato, é o vice-artilheiro do Flamengo e o 30º gol da equipe neste primeiro turno. E começa a movimentação na torcida do Vasco, muita gente já indo embora, indo para casa. 2 para o Flamengo, 0 para o Vasco. Romário e Sávio. Daí o Nélio. Iranildo. Sávio joga mais atrás com o Mancuso. Gilberto. Começa a gritar o Lé. Os torcedores do Flamengo. Márcio Costa chega na marcação. O Vasco recupera com o Brenner. Tenta a jogada ali com o Pimentel. Lá vem o Vasco. Tem o Valber um pouco mais na frente. Recebe o Valber. Vem o Márcio Costa. Consegue o cruzamento. Olha, o Pimentel foi empurrado. Mandou seguir o Carlos Elias. Pimentel, um lance pra gente acompanhar mais uma vez. E agora ele marca a falta e o cartão amarelo para o Luizinho. Vamos acompanhar de novo. Olha aí, o Brenner quando domina, o Pimentel vai chegando por ali. Não, ele se jogou. Se jogou, não foi nada. Tá ali o Carlos Elias Pimentel em cima do lance, né? O Romário apenas acompanhou, não foi nada. O Romário apenas acompanhou, o Pimentel no desespero se jogou para tentar induzir o juiz que tinha sofrido falta, enquanto o Nelson vai entrar agora no lugar do Luizinho. É alteração no time do Vasco da Gama. Entra o Nelson, ele tira um volante e o Nelson tem essa característica também, né? É 6 por meia dúzia, né, Paulo? Exatamente, está se trocando 6 por meia dúzia. Veja bem, Prieto. É um jogo como esse, por que o Flamengo é merecidamente campeão desse primeiro turno? Eu falo assim, faltam ainda 11 minutos para acabar o jogo, mas eu não tenho mais nenhuma dúvida que o Flamengo é o campeão desse primeiro turno. Porque tudo no Flamengo é muito melhor do que nos outros times. O Flamengo tem um banco onde entrou o Iranildo, mas sabe quem é que ainda está no banco do Flamengo? O Amoroso, o Valber, o Djair. O técnico Carlos Alberto Silva está querendo dar ritmo ao Vasco, teve que tirar o Luizinho e botar o Nelson. Está trocando 6 por meia dúzia. Essas diferenças
fora outras coisas, a começar por Romário e Sávio, levam o time a ser campeão. E precisaria agora, perdendo por 2-0, de atacantes mesmo, né? Atacante nato, para ir jogar lá em cima e tentar um empate, que é perdido por 2. E olé! Vem o time do Flamengo. Zé Maria faz o toque um pouco mais atrás. Olha, Prieto e Paulo César, a respeito de reforços, a não vinda do Bebeto para o Vasco gerou protestos da torcida e do lado de fora do Maracanã há vários cartazes assim nas paredes chamando o Eurico Miranda de Pinóquio, que prometeu o Bebeto. Olha o Gilberto, grande finta, botou mais na frente, a marcação em cima do Sidney. Fica enrolado o Sidney, ainda na disputa o Gilberto, e o Vasco sai com o Juninho. Durante o nosso Abre o Jogo, Preto, muitos assinantes da TVA passaram fax para o nosso Disque Trajano, sempre perguntando sobre Palmeiras e Flamengo. Estamos diante de uma situação aqui curiosa. Eu até falei no Abre o Jogo que eu acho que o Flamengo tem time para jogar com o Palmeiras e ganhar no Palmeiras. Agora, nós temos de um lado do Palmeiras um time que é muito determinado e que certamente, mesmo estando vencendo por 2-0, não ficaria satisfeito. Vamos ver se o Flamengo se comporta da mesma forma e continua partindo para cima e tentando fazer mais gols para alegar sua imensa torcida que está aqui e que está em casa comemorando esse título. Aí o Nelson vai para cima. A tentativa da tabela, olha o Vasco chegando, a abertura com o Assis, limpou, pé esquerdo, bateu Zé Carlos. Defesaça do Zé Carlos, bem colocado, voltou para o Assis. Ameaçou arriscar de novo, o Márcio Costa na bola. Consegue afastar o Márcio Costa. Tem mais Flamengo, Romário, que agora espera ali no campo de defesa. De novo o Márcio Costa, Zé Maria. Romário perdeu essa bola. Olha o time do Vasco chegando. A tentativa, Zé Maria ficou na marcação. Juninho pede ali pelo meio. Ginga de um lado para o outro. Valber, ainda ele. Vem o corte por baixo. Nelson recupera para o Vasco. Leandro. Tentativa aqui pelo lado direito. Tá aí o Pimentel. Nélio chega na marcação. Ele solta ali pelo meio. Nelson. Ele pede o Pimentel de volta ali para dar o apoio. O Mancuso fecha todinho o espaço. Ele inverte com o Ronaldo. Juninho vem buscar o lance, carrega um pouco mais, tenta o chute, houve o desvio. Zé Carlos vai na bola para evitar o escanteio. Com esse título da Taça Guanabara que o Flamengo está conquistando, o time terá mais tranquilidade para disputar as quartas de final da Copa do Brasil. Na próxima quinta-feira, dia 9, o Flamengo joga em Porto Alegre, no Beira-Rio, contra o Internacional. E o jogo de volta será no dia 15 de maio, uma quarta-feira, aqui mesmo no Maracanã. Aí o Leandro. Agora no toque de cabeça, Márcio Costa e Mancuso ali pelo meio. Pegou Jorge Luiz, Ronaldão, Carlos Alberto Silva, você está vendo o Joel Santana, mas o Carlos Alberto Silva pede para os jogadores do Vasco subirem e marcarem o time do Flamengo no campo de defesa do Flamengo. Tá aí o Nelson. Juninho. Tem Márcio Costa para cima dele. Assis. Tenta a jogada ali pelo meio. Tranquilo para afastar o Jorge Luiz. Aí na tabela vai escapando o Zé Maria ali pelo lado direito, encosta o Iranildo. Sávio parte lá na frente, Romário junto com ele. Fica mano a mano o Sávio e o Romário com os marcadores do Vasco. O passe foi para o Sávio. Tem o Sidney junto com ele. Leva até a linha de fundo, corta mais uma vez. Iranildo. Tenta a jogada mais atrás. Mancuso. Tenta o espaço para o cruzamento, é difícil, aperta agora o Vasco ali na marcação. Aí o Iranildo, falta dura do Nelson, é jogada para cartão, abre os braços o Joel Santana e vai ganhar cartão amarelo o Nelson. Acompanha mais uma vez, foi no corpo do jogador do Flamengo. É um jogador muito violento, o Nelson é exemplo do Luizinho, que é outro jogador que também é um jogador que sempre vai nas pernas dos adversários. E o Flamengo vai ficar mais forte ainda para o Campeonato Brasileiro, já que Bebeto, comprado ao La Coruña da Espanha por $2,5 milhões de dólares, já assinou um contrato de 3 anos e já tem data de apresentação, segundo o presidente Kleber Leite. Ele chega ao Brasil no dia 27 de maio, um dia depois de terminado o Campeonato Espanhol. Aí a cobrança da falta, Sávio trabalha mais atrás com o Mancuso. O time do Flamengo já não quer nem arriscar de jogar essa bola na área, prefere gastar o tempo jogando a bola de um lado para o outro. Paulo César. Não, primeiro, esse lance do Nelson, se o árbitro Carlos Elias Pimentel fosse mais enérgico, ele teria dado cartão vermelho para o Nelson, porque esse tipo de atitude de jogador de futebol não pode sobreviver no futebol de hoje em dia. Segundo, que o Flamengo está absoluto no jogo, domina, joga com tranquilidade, está administrando para o tempo passar
e já começa um movimento aqui na beira do campo para organizar-se a festa da entrega da Taça Guanabara para o Flamengo. Aí a cobrança da falta, sobe para cortar o Alex. E uma informação sobre o Bebeto. Hoje no jogo do Campeonato Espanhol, o Bebeto jogou no sacrifício pelo La Coruña. Ele não passou bem à noite, teve diarreia, problemas estomacais, e o Bebeto foi para o sacrifício e jogou. Aí o Juninho. Pede o Valber um pouco mais à frente, Pimentel recebe, o Brenner espera o cruzamento ali na área, já foi obrigado a sair. Tá aí o chute do Assis, a bola explodiu no Nélio. Espirrada ficou para o Ronaldão, faz o corte e joga a bola para a lateral. Passamos da marca de 40 minutos, 2 para o Flamengo, 0 para o Vasco da Gama. Tem pressa o Vasco, Pimentel toca mais atrás com o Nelson. Aí ajeita para o cruzamento, leva até a linha de fundo, bola para a área, apenas acompanha o Zé Maria. Para você, assinante da TVA, e vai acompanhando também o futebol internacional, é claro que tem saudades do Bebeto atuando aqui no Brasil, mas está acostumado a ver o Bebeto no Campeonato Espanhol, né? Jogando pelo Deportivo La Coruña. Aí o Iranildo arriscou, jogou longe do gol. Esta segunda, 7 da noite, você vai acompanhar um jogão entre Júbilo Iwata e Yokohama Flugels pelo Campeonato Japonês. Segunda, 7 da noite na ESPN Brasil. A gente fala de futebol internacional e jogadores brasileiros espalhados pelo mundo inteiro, né? Pelo Campeonato Japonês. Só nesse jogo você vai ver o Evair, César Sampaio e o Zinho atuando pelo Yokohama Flugels contra o Júbilo Iwata. E o Preto, as inscrições para o Campeonato Carioca para o segundo turno, elas serão encerradas na quarta-feira e o Vasco tenta aí contratar o Valdir por empréstimo. O Valdir, que saiu do Vasco, foi para o São Paulo, tenta trazer o Valdir por empréstimo para o segundo turno e talvez aí facilitaria a venda do Pimentel para o São Paulo já para o Campeonato Brasileiro. E essa é a 13ª Taça Guanabara que o Flamengo vai conquistando e é o bicampeonato. Ano passado o Flamengo também foi campeão da Taça Guanabara. O Flamengo está sendo campeão invicto. Passamos de 41 minutos. Você veja aí, Prieto, que nessa informação dada pelo nosso Paulo Calçade, nós temos aí uma diferença de filosofia que talvez que ajudou também o Flamengo a conquistar esse primeiro turno do campeonato. O Vasco quer trazer o Valdir de volta, mas ao mesmo tempo admite se livrar do Pimentel. Quer dizer, então se você reforça um lado e não reforça o outro, fica dessa dependência. Olha, chegando o Vasco, o Valber tocou, o corte do Jorge Luiz. Manda para a linha de fundo e dá uma dura nos jogadores ali na área. Você acompanha de novo a jogada do Valber. E o Jorge Luiz cedendo o escanteio para o Vasco. Eu falava do Yokohama Flugels, que tem 3 jogadores brasileiros, e o Júbilo Iwata, que tem o Dunga, né? Mas o jogador brasileiro. O estrangeiro tem também o Totó Esquilate. Lembra do Totó? Tá aí o Zé Carlos, a preocupação, olha o gol! Por cima o toque de cabeça. E o tiro de meta para a equipe do Flamengo. E as duas taças, a campeã da Taça Guanabara e uma outra taça que vai ser ofertada pela federação, já estão ali à beira do gramado. Daqui a pouco vai começar a festa. E na história da Taça Guanabara, como lembrou Cícero, o Flamengo tem 13 e o Vasco vem logo a seguir ao lado do Fluminense, os dois com 8 títulos, Botafogo 2 e América 1 título. E está aqui o presidente Kleber Leite do Flamengo, já no banco de reservas, comemorando o título. É um belo presente de aniversário que os jogadores do Flamengo. Com qualidade, eu diria assim. Belo presente de aniversário, Kleber Leite. É melhor impossível, né? Absolutamente impossível. Onde é que chega o Bebeto? Só no final do mês de maio. Aí você acompanhou a defesa do goleiro Zé Carlos. Passamos a marca de 40 minutos. 2 para o Flamengo, 0 para o Vasco aqui no Maracanã. Olha o que tem de gente aí embaixo, é brincadeira, né? Tá tudo invadido aqui, toda a comissão técnica e jogadores do Flamengo já à beira do gramado. Tá aí o Gilberto, toque com o Nélio. Tenta o lançamento com o Sávio, que vai correndo lá pelo lado direito. A marcação, o toque do Ronaldo, ficou com ela o Alex. Aí pelo meio o Nelson. Já chamou o Assis. A tabela com o Valber, passou o Brenner. Ainda o Valber, Ronaldão faz o corte por baixo. Ainda o Vasco com o Juninho. O Assis fica aberto um pouco mais pelo lado esquerdo. Tá aí o Nelson. Pede o apoio do Ronaldo, que não sobe. De qualquer jeito, é feito o corte pelo Márcio Costa. Ali atrás, Joel Santana fica pedindo o final do jogo. Todos os jogadores do Flamengo, do banco, Valber, o Dejair e o Amoroso também em pé.
torcida, inclusive, já aberto do gramado, muitas meninas com a camisa do Flamengo pulando e comemorando o título. Aí você está acompanhando. Vem o time do Vasco. Juninho pede o cruzamento, a bola vai por cima do gol. Paulo César Vasconcelos. Chegando aos 45. O Flamengo é campeão. Atura a Taça Guanabara. Um resultado merecido, um título merecido, não há o que se contestar. Resultado de uma campanha perfeita do primeiro turno. O Flamengo só empatou com o Fluminense. Mostrou que está com um time acima dos outros. Pensou grande nesse campeonato. Tanto que tem um bom time titular. Tanto que tem um ótimo banco de reservas. E tem hoje um jogador que desequilibra. Romário. Tem outro jogador que desequilibra. Sávio. Eu falei ao longo da transmissão que esses dois jogadores decidiriam a partida. E foi exatamente o que aconteceu. O título é mais do que justo. Agora tem um outro personagem que não pode ser esquecido. O técnico Joel Santana. Do Campeonato Carioca, Taça Cidade Maravilhosa, para esse primeiro turno do Campeonato Estadual agora. Ele conseguiu dar padrão de jogo ao Flamengo. Ele conseguiu fazer com que o Flamengo tenha uma cara. A cara de Joel Santana. Um time que sabe administrar as vantagens que tem. Um time que, enfim, está infinitamente superior aos seus adversários. Olha, Paulo, se o Flamengo teve padrão de jogo, o Vasco teve problemas. O Carlos Alberto Silva usou nessa Taça Guanabara 22 jogadores, embora com o elenco limitado, ele tentou 22 jogadores para encontrar um padrão de jogo para a equipe. Tá aí o Vasco. Fica pedido o Nelson, o passe vem para ele. Mais atrás o Leandro. Ultrapassamos a marca de 46 minutos. Recebe o Nelson. Pediu o Juninho, também o Brenner, o passe saiu errado. O Nélio recebe de volta do irmão Gilberto. Domina e manda para o campo de ataque. Sidney recebe por ali. Joga com o Nelson. Pimentel pede um pouco mais à frente. O Nelson diz que vai cruzar. Agora sim o Pimentel. Olha o toque pelo meio com o Valber. Encosta por ali o Assis. Mancuso na disputa. Pede a bola, Carlos Elitel. Final de jogo no Maracanã. Flamengo é campeão da Taça Guanabara. Vence o time do Vasco por 2-0. No gramado, trabalho com os jogadores do Flamengo, Cícero Melo e também o Paulo Calçade. Aqui o Roger, goleiro campeão, saiu machucado no primeiro tempo, está fazendo tratamento e comemorando mais um título pelo Flamengo, Roger. É verdade, eu acho que essa massa merece tudo. Eu acho que o time está de parabéns, mostrou que deu a volta por cima do que aconteceu ano passado. Agora é continuar trabalhando firme como viemos trabalhando, para se Deus quiser dar o campeonato estadual pro Flamengo. Você contundido só não pode correr para comemorar, né? Amanhã a gente faz repouso. Hoje vamos comemorar bastante, que a gente merece. Aí, jogadores do Flamengo, Calçade. Mas está ao lado do Brenner. O Brenner dessa vez não deu, né, Brenner? A gente até percebeu que você reclamou demais. A bola dificilmente chegou a você. Sai todo dia, né? Infelizmente a equipe do Vasco não conseguiu apresentar o seu belo futebol, como vinha apresentando os campeonatos nas partidas anteriores. Infelizmente o Flamengo foi campeão, mas desde que no segundo turno, quem vai ganhar vai ser a gente. Foi justo o resultado? Foi. A gente chega aqui no técnico Joel Santana, técnico campeão pelo Flamengo, está muito feliz com esse título, ele que já tinha conquistado títulos pelo Vasco da Gama. Daqui, Joel Santana, muito alegre com a conquista de mais um título, você é pé quente mesmo, hein, Joel? Não, é fruto de um trabalho, pô. O Flamengo não foi campeão por acaso, ele já chegou no jogo com a vantagem. E não trouxe para dentro do campo essa vantagem. Ele jogou e você me perguntou antes do jogo, eu falei que nós íamos chegar aqui e jogar para vencer. E foi o que a equipe fez, acima de tudo, com tranquilidade. A equipe acuada, esperando o momento certo para dar o bote e derrotar. A partir do primeiro gol, o Vasco já estava derrotado. Você pegou o time do Flamengo, era muita confusão, o Flamengo não conseguia ganhar nada e você parece que deu tranquilidade, foi o principal fator que fez com que esse time jogasse nesse campo, porque o Flamengo tem um bom time. E procurou dar harmonia ao clube, harmonia aos jogadores, dar mais tranquilidade. Tinha muita agitação. Procuramos cortar esse tipo de agitação, esse tipo de fanatismo exagerado que não leva a nada a futebol. Se ganha acima de tudo, com respeito, com humildade, com trabalho. E é isso que a gente prega todo dia. Agora vai relaxar comemorando o título. Depois de 5 meses de Flamengo não é fácil não. Mas a torcida está de parabéns porque soube respeitar um profissional e aceitou esse profissional com as portas abertas. Mais uma vez, eu agradeço a torcida do Flamengo. Parabéns. E o Romário? Vamos tentar ouvir o Romário. Romário, qual o ponto mais forte do Flamengo nessa decisão? O time
é outro time, né? O time conquistou, beleza, piada. Recebe aqui um beijo do Amoroso agora. O time conquistou porque mereceu, na minha opinião, foi o melhor time desse primeiro turno e o resultado não poderia ter sido outro. Você provou que decide, né, Romário? Eu sempre tive bastante fé nas coisas que eu faço, eu sempre sei que Deus vai estar sempre próximo a mim. De quase todas as decisões que eu disputei, se eu não me engano, apenas uma que eu não fiz gol, e essa eu não poderia deixar de ser. Obrigado, Ronaldo. E agora começa a ficar difícil aqui, chega o Ronaldão para abraçar o Romário. É a festa do Flamengo, Prieto. Olha só, tá o Sábio aqui chorando bastante. Sábio chorando muito, merecedor desse título, Sábio. Parabéns, todos os amigos da ESPN Brasil. Parabéns todo o Flamengo, a raça, a vibração dentro de campo e a união desse time é a principal. Aí, muito emocionado o Sábio. E a festa é total, Prieto, aqui no campo de jogo. Os jogadores do Flamengo já vão dar a volta olímpica. Pois é. Bom, Prieto, a gente tá no meio desse bolo aqui que você tá vendo lá de cima. A gente vai tentar falar com outros jogadores do Flamengo, tentar chegar no Ronaldão, mas tá difícil aqui, viu, Prieto? Tá difícil se movimentar. Vamos tentar ouvir o Ronaldão, Prieto. Comemorar, o time lutou, desde a gente não ganhou, mas esse ano aqui deu tudo certo, conseguimos uma bela vitória. Ronaldo, o time mudou? É outra equipe, o Flamengo? Aquele Flamengo que teve dificuldades no ano passado? Mudou? A gente não consegue montar um time em 4 meses e ser campeão. A intenção da diretoria foi essa, mas manteve os melhores jogadores na equipe, conquistamos uma reformulação e conseguimos títulos em praticamente 8 meses. Eu acho que isso é fruto de um trabalho desde a temporada passada. Flamengo conquista a Taça Guanabara. Cícero Mendes, jogadores. É possível ver alguém aqui no ainda? Bolo, Prieto. Tá aqui no bolo. Do lado todo mundo pulando, o time todo comemorando. Vamos lá. Aí, Prieto, é a fé que não para. Chegar aqui no Marques, também campeão pelo Flamengo, contribuiu com essa campanha. O Flamengo realmente foi superior aos demais times, né, Marques? É, bem superior, né? Acho que ganhou esse aí com sobras, tira. E agora é dar sequência aí no segundo turno e até mesmo na Copa do Brasil. É, porque agora vocês têm mais tranquilidade para tentar outro título que é a Copa do Brasil, já que no segundo turno vocês estão tranquilos no Campeonato Estadual, já estão na final. É, mas acho que o pensamento é de ganhar o segundo para evitar a final, né? Acho que o Flamengo tá com um pensamento de vitória, né? E o pessoal que chegou para formar esse grupo aí tá com essa consciência aí, acho que tem que se lutar muito para conseguir o título. Calçade. Aqui, Prieto, Edvaldo entrou no lugar do Rosa. Como é que você se sentiu no momento que você entrou? Né? Voltar pro Brasil é bom. E voltar pro Brasil sendo campeão no Flamengo não existe coisa melhor. Acho que é uma situação difícil, como eu já falei, entrei numa situação difícil. Tinha que transmitir tranquilidade aos meus companheiros. Entrei no jogo frio, mas no intervalo conversei bastante com o PC. Ele falando alguns lances, alguns pontos fortes da equipe. E eu tentei transmitir tranquilidade. E graças a Deus a nossa equipe saiu vencedora. Uma equipe que mostrou que era melhor e foi a equipe mais regular no campeonato. Por isso, merece ser o título desse primeiro turno. Há muito tempo que a gente não via os torcedores do Flamengo fazendo a festa na geral. Depois dessa vitória, conquista acesso à geral e os torcedores fazem uma grande festa. Sem contar que você está vendo aí imagens da arquibancada que continua lotada, né? Pois não, diga. Temos tempo ainda? Vamos. Viu, Zé? Zé Maria. Peraí. Vamos Zé lá. Maria. Zé. Peguei ele aqui no laço, Preto. Peraí. Zé. Zé. Vem cá, Zé. Parece que você... Tinha gente que falava que você não estava entrosado na equipe do Flamengo. Agora ele está cumprimentando o técnico, recebendo um abraço do técnico João Santana. Zé, tem gente que dizia que você iria sentir problemas de entrosamento na equipe do Flamengo, mas faz 10 anos. Eu falei que era fácil jogar com um jogador inteligente. E o Flamengo tem muitos jogadores, todos os jogadores são inteligentes. Isso facilita muito para um jogador que está chegando, como eu, né? Então trabalhar com tranquilidade, mostrar o que sabe dentro de campo. No ano passado você teve momentos que você foi o titular, outros momentos não, mas a Portuguesa foi a melhor equipe nos 2 turnos e não levou nada. Você chegou na sexta-feira e já ganhou um turno no Campeonato Carioca. Mudou muito sua vida, não? Futebol dá muita volta e a gente tem que procurar sempre estar por cima, nunca estar por baixo. E eu trabalho sempre para ser campeão. Graças a Deus, é o segundo turno, é o segundo título que eu estou ganhando. E numa sequência que demais, Deus quiser, vai vir pelo Flamengo. Tá aqui o Nélio também comemorando. Foi um dos jogadores que mais comemorou. Já chorou, já pulou, né, Nélio? Alegria total. Sem dúvida. Eu acho que a equipe demonstrou o seu valor e está aí mais uma vez, mais um título do campeonato. Primeiro turno. Vai dar a volta olímpica, né? Vamos acompanhar. Vamos para a volta olímpica. Festa do torcedor agora que vai acompanhar a taça
O helicóptero do Flamengo fica sobrevoando o Maracanã, acompanhando esta grande festa. O time é campeão da Taça Guanabara. Vem aí o hino do Flamengo para você. Essa equipe fez uma campanha fantástica nesse primeiro turno. Aí o Flamengo. Flamengo que venceu o Volta Redonda por 2-1, venceu o Bangu por 2-1, 3-0 no Barreira, 6-2 no Olaria, 2-0 no Botafogo, 2-1 no Itaperuna, 3-0 no Madureira, 2-2 com o Fluminense, 2-0 no Americano, 4-1 no América e 2-0 no Vasco da Gama, campeão invicto o time do Flamengo. No gramado, sempre amado, mascotado no vapor, é o ai Jesus. Eu teria um desgosto profundo se faltasse o Flamengo no mundo. Ele fica, ele é fibra, luta livre, já pesou, Flamengo até morrer. Eu sou. Se acompanhando numa transmissão ao vivo da ESPN Brasil, são 19 horas e 11 minutos. Os repórteres Cícero Melo, Paulo Calçado já ouviram todos os jogadores do Flamengo nessa festa. Brilhante o trabalho de reportagem ali embaixo, com muito sacrifício para conseguir levar a voz dos jogadores para você, assinante da TVA. Eles tentam a volta olímpica, enfrentam grandes dificuldades. Os torcedores ficam ali na geral acompanhando. Alguns jogadores conseguem se distanciar deste bolo de torcedores, a imprensa querendo ouvir, fotografar e mostrar a imagem dos jogadores do Flamengo que conquistam este primeiro turno, nesta que foi a 11ª rodada e última no primeiro turno do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, se classifica para a grande final e ganha esta Taça Guanabara. Inscrição do placar eletrônico. O time do Flamengo vence o Vasco da Gama por 2-0. A gente vai para o intervalo comercial. Voltaremos já já mostrando para 2-0 os melhores momentos, todos os números da estatística da vitória. Flamengo 2, Vasco 0. Tá aí o tetracampeão mundial, artilheiro do campeonato, marcou 17 gols. O Romo do Flamengo vai ser saudado agora por todos os torcedores. É uma imagem que a gente não pode deixar de registrar, né? Tem que esperar mais um pouco, mostrar esse momento alegre. É claro que você que está em casa se emociona vendo o Romário e todos os torcedores saem correndo pela geral, tentando chegar o mais perto possível do jogador Romário. Agora sim, voltaremos já já ao vivo aqui do Maracanã. Esporte assim nunca se viu. ESPN Brasil. Flamengo conquista, vencendo o Vasco da Gama por 2-0. Temperatura de 20 graus aqui no Maracanã. Daqui a pouco todos os números da estatística, mas vamos agora acompanharmos os melhores momentos do primeiro tempo com os 2 gols do Flamengo em cima do Vasco. Leandro junto com ele também o Ronaldo. Girou bem mais atrás, é Marinha, pé esquerdo, bateu pro gol. A bola vai para a linha de fundo. Mais o toque o Ronaldo, vamos ver se sai o cruzamento, toque mais atrás, Juninho dominou, grande fita aqui, grande lance do Juninho, olha o gol! Salva em cima da linha o Nélio. A bola é do Flamengo, a tentativa com o Romário, para ele de novo, ajeitou, bateu pro gol! Gol do Flamengo! Romário, aos 16 minutos no segundo tempo. Daí a descida do Ronaldo, olha o Assis, que jogada fantástica do Assis. Cresce no segundo tempo. Aí vem a cobrança da falta, excepcional a defesa de Carlos Germano. Sabe acompanhar ali pelo meio. Tá aí o Zé Maria. Meteu na área, olha o gol! Gol do Flamengo!
Tá aí o Zé Carlos, a preocupação, olha o gol, por cima o toque de cabeça. E agora vamos para os números na estatística deste jogo entre Flamengo e Vasco da Gama. Vamos para todos os números, começamos pelos passes errados. Foram 52 do Flamengo, 56 do Vasco. Faltas cometidas, 15 do Flamengo, 24 do Vasco. Desarmes, 23 o Flamengo, 28 o Vasco da Gama. Jogadas de linha de fundo, 2 do Flamengo, apenas 1 do Vasco. Finalizações certas, 7 o Flamengo, 6 o Vasco. Erradas, 6 o Flamengo, 10 o Vasco. Escanteios conquistados, 5 do Flamengo, 3 do Vasco da Gama. Impedimentos, 1 do Flamengo, 2 do Vasco. E a posse de bola, que no primeiro tempo terminou em 50% para cada lado. Aí o Vasco da Gama aumentou a sua posse de bola de 54% contra 46% da equipe do Flamengo. Tempo de jogo na cronometragem 94 minutos e 18 segundos. No total, e bola em jogo 57 minutos e 49 segundos. Paulo César Vasconcelos. Uma vitória merecida do Flamengo e os dados da estatística mostra. Eu no segundo tempo até falei que o Vasco lembrava um pouco aqueles times de antigamente, tico-tico no fubá, tocando a bola para lá e para cá sem nenhuma objetividade. A objetividade foi uma das marcas do Flamengo nesse primeiro turno do campeonato. E a objetividade do Flamengo tem nome. Chama-se Romário, chama-se Sávio. E o estilo de jogar o Flamengo, estamos aí revendo o lance que originou no primeiro gol. O zagueiro Alex saiu da área, o Iranildo lança a bola para o Romário recebe livre de marcação e faz o primeiro gol do Flamengo. Foi assim durante todo o campeonato. Romário sempre oportunista, Romário sempre aproveitando bem as oportunidades. E por que Romário está rendendo? O torcedor não pode pensar que o Romário está rendendo só porque quer jogar a Olimpíada, não. Ele está rendendo porque o atual time do Flamengo tem um esquema elaborado por esse especialista em colecionar títulos, que é o técnico Joel Santana, Prieto. Saber se o Cícero Melo tem mais alguma informação ali do gramado, onde se encontra o presidente do Flamengo. É ele mesmo que eu vou tentar ouvir, Kleber. Por favor, a presença aqui do presidente Kleber Leite. A gente conversou rapidamente com ele, estava terminando o jogo, agora com mais calma, já comemorou bastante. O que representa esse primeiro turno que o Flamengo conquistou e já está na grande decisão, Kleber? Representa um pedaço significativo do bolo, né? Metade do bolo. O mais importante agora é mentalizar os jogadores de que é muito importante no aspecto financeiro o Flamengo ganhar também o segundo turno. Porque, por incrível que pareça, se nós sairmos com o Palmeiras para um desafio nacional, será muito mais rentável do que disputar uma final de campeonato aqui com essas taxas absurdas, com essa loucura. Hoje nós descobrimos aqui no Maracanã que tem até auxiliar de gandula. Quer dizer, um auxiliar de gandula é dose, não? Quer dizer, auxiliar de gandula com o nosso dinheiro. Então as taxas são abusivas, extorsivas, enfim, para ladroagem de ingresso é uma vergonha, continua a mesma coisa. É muito melhor sair por aí do que jogar uma final aqui. Agora, antes do que você pensa, você pode ter que enfrentar o Palmeiras, quem sabe, na decisão da Copa do Brasil. Sem dúvida, sem dúvida. É bem possível. Mas para que isso aí aconteça, o Flamengo tem que chegar à final e o Palmeiras também. Pela batida, até pelos adversários, mais fácil até para o Palmeiras. É duro, mas vamos chegar lá. Eu acho que o time está embalado, tem qualidade, enfim, tem todas as armas para ganhar tudo que disputar. Você vai com tudo pro segundo turno, não vai relaxar agora porque já conquistou o primeiro turno. De jeito nenhum, eu sou homem de relaxar, tá louco, vamos pro pau agora. Até porque financeiramente, isso é que eu vou conversar com os jogadores, financeiramente é infinitamente melhor ganhar o segundo turno e deixar de disputar uma finalíssima, por incrível que pareça, para você ver qual é a nossa situação aqui no Rio. Parabéns. Então... ESPN Brasil. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser. É o meu maior prazer vê-lo brilhar, seja na terra, seja no mar. Vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer.